Há 25 anos, inúmeras criaturas gigantescas surgiram de repente em todo o mundo, com formas imensas que destruíram tudo em seu caminho, e as pessoas as chamaram de dragões. Não muito tempo depois, a humanidade começou a ver crianças nascendo com o poder dos dragões, e elas foram chamadas de 3 anos atrás, ocorreu um evento aterrorizante. Um dragão enorme avançou em direção a Mitsuki, e a garota usou seus poderes de dragão para lutar contra ele, mas falhou. Naquele momento, seu irmão mais velho, Yu, apareceu, disse algo a ela, então caminhou para enfrentar o dragão deformado. Um tremendo poder explodiu dele, e Mitsuki, que estava atrás, assistiu ao irmão com lágrimas nos olhos. O flashback terminou. Yu abriu os olhos e estava agora em um lugar estranho. Areias brancas e vegetação exuberante com o som das ondas do oceano ao longe em uma grande ilha. Aqui, ele encontrou inesperadamente Iris tomando banho no mar e acidentalmente viu seu corpo completamente nu. Iris confundiu Yu com um pervertido e gritou, invocando seu poder para atacá-lo. No entanto, infelizmente, ela não tinha habilidade em usar seus poderes e acabou se machucando. Ondas espirraram alto, jogando-a na praia. Enquanto Iris estava inconsciente, Yu acidentalmente viu o emblema do dragão no corpo dela. Como um bom soldado, Yu tirou seu casaco militar e a cobriu, ajudando-a a esconder seu corpo. Quando ela acordou, a menina ainda achava que Yu era um pervertido porque na ilha de Midgar nunca houvera meninos. Para provar sua inocência, Yu apresentou sua identificação militar ativa de Nifel e se apresentou. Iris ficou surpresa ao descobrir que ele tinha a mesma idade que ela, ambos com 16 anos. Yu foi muito educado, virando o rosto para esperar que Iris se vestisse, mas ao invés de vestir suas próprias roupas, Iris se apresentou usando o casaco de Yu. Quando ele quis pegar o casaco de volta, ela começou a suspeitar que ele era um pervertido, querendo pegá-lo de volta só para sentir o cheiro do corpo dela, e por isso ela o repreendeu em voz alta. Naquele momento, uma garota com o sobrenome Mononobe como Yu apareceu, cumprimentando-o após 3 anos de separação, para choque e espanto de Iris. Os 3 então voltaram juntos para a escola. Mitsuki deu a ele um uniforme escolar e explicou que, como ele estava na ilha, Yu tinha que se matricular na academia deles. Midgar sempre foi uma escola só para garotas, e ele era o primeiro aluno masculino. Antes de entrar na sala de aula, Yu foi chamado em particular por Haruka, a professora responsável pela turma Brunhild. Ela se apresentou como coronel, a encarregada do comando de Midgar. Ela começou a testar o quanto ele sabia. Através de uma sessão de perguntas e respostas entre os dois, alguns segredos foram gradualmente revelados. A ilha Midgar foi um campo de prisioneiros para os D que Nifel havia capturado. Mas quando a sociedade aceitou os D, ela foi transformada em uma academia sob a autoridade de Asuga. O objetivo atual de Midgar é usar o poder dos D para beneficiar a sociedade, como materializar poderes sombrios em recursos valiosos e usá-los para lutar contra dragões. Depois de terminar sua conversa com Haruka, Yu foi levado por Mitsuki, sua irmã mais nova e presidente do conselho estudantil de Midgar, para ser apresentado a toda a escola. Os alunos estavam extremamente curiosos sobre Yu, surpresos que ele fosse um garoto e também um D. Mitsuki lembrou a todos para não discriminar por gênero, mas cuidar e proteger uns aos outros. Claro, se Yu causasse problemas, mesmo sendo irmão do presidente do conselho estudantil, ele ainda seria severamente punido. Após a introdução, Mitsuki disse a ele que, como Yu havia sido designado para sua classe, ele passaria por treinamento de comunicação com dragões e deveria ter cuidado e não cometer erros. Ao entrar na classe, Haruka mais uma vez apresentou Yu a todos, mas Lisa não gostou de Yu, recusando-se a aceitar a admissão de um menino e acusando Mitsuki de abusar de sua autoridade para trazer seu irmão para a escola. No entanto, Mitsuki afirmou que foi uma decisão justa após procedimentos adequados e investigação oficial. Yu também levantou a mão para provar que ele carregava o emblema do dragão, mostrando que ele realmente era um D. Lisa então exigiu que ele demonstrasse seu poder no local e os colegas concordaram. Yu não hesitou em mostrar sua força. A matéria escura era uma substância que podia ser transformada em muitos objetos e fenômenos, e todos D podiam controlá-la. Yu transformou a matéria escura em sua mão em uma arma capaz de disparar balas reais. Ariela não entendia por que ele usaria sua habilidade para criar algo tão inútil, e Haruka explicou que em Midgar o inimigo não era humano. Então usar armas de fogo seria ineficaz. Antes de começar a aula, Haruka pediu a Lisa que listasse todas as espécies de dragões que foram confirmadas até agora, convenientemente espalhando conhecimento para Yu também. Lisa conectou o telefone dela à tela no quadro e começou a responder. Os dragões que apareceram incluíam o dragão negro Rótula, dragão branco Leviatã, dragão vermelho Basilisk, dragão azul Hecatonqueires, dragão dourado Fresberg, dragão verde Yggdrasil e dragão roxo Kraken.
O próximo alvo deles era o Basilisco Dragão Vermelho, cuja carapaça era tão dura quanto diamante, tornando a arma de Yu completamente inútil. Lisa menosprezava a habilidade de Yu, mas Mitsuki ignorava sua hostilidade, enquanto Iris falava diretamente para defendê-lo, dizendo que Yu era agora um dos seus colegas, e que não se importava com o incidente embaraçoso daquela manhã. No entanto, a sinceridade direta de Iris apenas fez todos pensarem que Yu era uma pessoa desprezível, uma mancha que não poderia ser removida, mesmo se ele pulasse no Rio Amarelo. A cena mudou para a sala de treinamento. Yu se perguntou por que ela foi construída no subsolo, e Iris explicou que a falha de materialização poderia causar explosões mortais, então ela foi construída no subsolo para prevenir acidentes de detonação de material. O que mais preocupava Yu era a própria Iris, por causa da explosão no fundo do mar naquela manhã, e ele também descobriu que ela nunca tinha conseguido materializar matéria com sucesso. Como era a primeira vez dele na aula prática, Yu sentou-se na sala de observação. O salão de treinamento começou a mudar, e Haruka revisou as lições para os outros enquanto ensinava Yu. Ao transformar matéria escura em ar, eles poderiam voar no céu. Para ajudar na prática deles, Mitsuki materializou matéria escura em diamantes com a forma do dragão vermelho Basilisco. Lisa declarou corajosamente que mostraria a Yu a diferença em suas habilidades. Ela convocou uma lança de energia, mas não uma lança real. Haruka explicou que ao alterar sua forma, sua superfície foi materializada, mas 99% dela ainda era matéria escura. A lança na mão de Lisa liberou uma forte rajada de energia, quebrando o diamante instantaneamente. O próximo a demonstrar foi Ferol, que convocou um livro mágico e atacou o dragão de diamante vermelho Basilisco com uma poderosa bala de ar comprimido. Haruka notou que as meninas não imaginavam coisas como balas reais durante a materialização. O que elas imaginavam era magia. Miyazawa invocou um martelo enorme e esmagou o corpo de diamante da besta, fazendo lascas voarem por toda a parte. Lisa chamou o vento para reunir os fragmentos. Oriela conjurou um escudo gigante para bloqueá-los, enquanto Mitsuki invocou um arco que disparava uma flecha de energia super poderosa, destruindo completamente o dragão Basilisco Diamante Vermelho. Foi assim que as meninas treinaram para a batalha contra dragões. Haruka explicou que dragões apareciam em vários lugares ao mesmo tempo porque estavam procurando por D compatível com eles. Cada D tinha uma marca no corpo, e quando encontravam um dragão com compatibilidade correspondente, a marca se transformava, e o D se tornava um dragão semelhante. Essa verdade foi confirmada quando mataram o Kraken Roxo, pois foram forçados a derrubar um camarada que havia se transformado em um dragão. Depois, o objetivo fundamental de Midgar foi alterado. O lugar agora servia como uma fortaleza para proteger D que estavam sendo almejados e para manter dragões no porto. A última a treinar foi Iris. Ela convocou um cajado mágico bastante fofo, murmurando que queria lançar um meteoro, mas falhou. Matéria escura caiu e explodiu alto. Vendo isso, Lisa convocou o vento para pegar Iris e ajudá-la a pousar em segurança. Mesmo que ela tenha falhado, ainda tinha o espírito de não desistir. Depois que a aula terminou, Yu conversou com Iris. Em vez de encorajá-la, ele concluiu de forma direta que não importa o quanto Iris tentasse, ela ainda falharia porque continuava repetindo o mesmo erro em vez de corrigi-lo, e pessoas assim acabariam morrendo cedo. Sob o pôr do sol brilhante, Yu ficou curioso sobre por que ela se esforçou tanto. Iris contou a ele que um ano atrás, durante uma viagem de navio com sua família, ela foi a única sobrevivente após ser atacada pelo Leviatã Branco. Ela não se esforçou para se vingar, mas porque queria lutar para proteger os outros. À noite, os dois voltaram para o dormitório. Iris ficou confusa porque Yu a tratava melhor do que tratava os outros, e ela queria conhecê-lo mais e também queria entender seus sentimentos. No entanto, Yu só a via como uma irmã mais nova porque ela se parecia com Mitsuki de muitas maneiras. Mas Iris não era do tipo que desistia facilmente. Ela queria se aproximar de Yu. Assim que estava prestes a confessar seus sentimentos, o alarme tocou de repente, anunciando um alerta de nível C, Dragão Branco. Você se perguntou se o nível C era perigoso, então viu Iris segurando o estômago, escondendo a marca que começava a se transformar. Na sala de comando, Haruka estava diante da tela de alarme que mostrava que em menos de 48 horas, o Leviatã Branco chegaria a Midgar. Neste momento, Yu voltou para o seu quarto, de repente vendo seu computador exibir uma chamada de Major Locke. Ele tinha a intenção de contatar Yu antes, mas a segurança de Midgar era forte, então demorou um bom tempo. Locke revelou a Yu uma maneira de exterminar dragões, que era eliminar D quem mostrava sinais de transformação, e a organização NFL precisava que você trabalhe nas sombras em seu nome. Você discordou de um método tão cruel? Locke ameaçou sutilmente que, se Yu não cooperasse, eles teriam que recorrer a outras medidas. Naquele momento, restavam apenas 46 horas antes da chegada do Dragão Branco.
Na manhã seguinte, Mitsuki reuniu todos no auditório para anunciar a aparição iminente do dragão branco. Esta foi a segunda vez que apareceu. Na última vez após sua aparição, causou um naufrágio que matou muitas pessoas, e agora, em cerca de 33 horas, chegaria a Midgar. Sua mudança de curso anormal se assemelhava à época em que o Kraken Púrpura apareceu. Mitsuki instruiu a todos que, se vissem o símbolo mudar, deveriam reportar imediatamente. Mesmo que alguém fosse o responsável por atrair o Leviatã branco, ainda assim lutariam para proteger aquela garota. Yu, sentado abaixo, de repente lembrou-se da cena da noite passada, vendo Iris agarrando seu estômago como se estivesse escondendo algo, e hoje ela não tinha vindo ao salão de assembleia. Yu ficou ansioso e perguntou a todos onde estava Iris, mas ninguém sabia seu paradeiro. Depois de procurar em toda parte, você encontrou Iris de pé no telhado da escola, aparentemente com intenções imprudentes. No entanto, Iris só queria se acalmar. Você exigiu ver o emblema dela para confirmar sua suspeita. Iris levantou suas roupas para mostrar a marca e admitiu que tinha pensado em pular de paraquedas sem um, mas tinha medo da morte. Compreendendo seu medo, você a tranquilizou que ninguém a abandonaria e que lutariam para protegê-la a todo custo. No entanto, Iris ainda estava com medo. Se o dragão branco conseguisse romper a linha de defesa final, ela não seria capaz de tirar a própria vida. Ela se transformaria em um dragão e prejudicaria a todos, o que era algo que ela não queria de jeito nenhum. Você prometeu a Iris que ela não se transformaria em um dragão, e se o pior acontecesse, ele mesmo acabaria com a vida dela, desde que ela acreditasse nele e confiasse em todos. Iris estava confusa. Será que ela poderia realmente confiar no Yu? Yu disse a ela para não se preocupar porque ele era o assassino mais forte do mundo. Finalmente, Iris foi reportar à escola, pois foi confirmado que o emblema dela havia mudado de cor. O alerta de nível C foi elevado para nível A. Naquele momento, ainda faltavam cerca de 30 horas e 30 minutos para a chegada do Leviatã branco. No abrigo subterrâneo, Yu esperou do lado de fora e Mitsuki saiu para informá-lo de que Iris havia feito um teste físico e um exame de saúde completo. Embora com medo de estar atraindo um dragão, Iris permaneceu calma e cooperativa. Depois de ouvir, Yu pediu à sua irmã mais nova que o deixasse ser o único a proteger Iris de tudo, exceto dragões. Ele também contou a Mitsuki sobre o pedido de Loki. Yu disse que se ele protegesse Iris, a organização Nifel não interferiria e não causaria problemas para Midgar. Mitsuki entendeu. Se algo terrível acontecesse, seu irmão mataria Iris pessoalmente. No entanto, ela pediu para ser ela a fazer isso. Afinal, não era a primeira vez que Mitsuki colocava as mãos em um camarada. Dizendo isso, ela saiu correndo, deixando Yu perplexa, parada no lugar. No momento, eles tinham apenas 24 horas restantes antes da chegada do dragão branco. Desde que tomou sua decisão, Yu ligou para Loki para informá-lo de sua escolha e pediu-lhe que não interferisse neste assunto. Embora Loki tenha concordado em não intervir, Yu ainda estava bastante cauteloso com ele porque não era confiável. Depois de desligar e voltar para o corredor, ele viu Lisa hesitando em frente à porta do quarto de Iris. Yu achou um pouco engraçado, porque Lisa falava de forma forte, mas era fraca de coração, claramente preocupada com Iris, mas ainda tinha que agir friamente na frente dele. Lisa disse que desde a infância eles tinham que viver longe de suas famílias, então os membros da turma eram considerados sua família. No entanto, ela ainda não havia aceitado Yu como um novo membro dessa família. Yu aconselhou-a a descansar bem antes da batalha, mas na verdade, Lisa não tinha tempo para descansar. Ela tinha que estar vigilante o tempo todo. Quando Lisa saiu, Yu perguntou-lhe sobre a batalha com o Kraken 2 anos atrás. Lisa parou e respondeu friamente. Aquela que destruiu os 2 dragões da Morte Kraken foi Mitsuki. Racionalmente, ela entendia que não tinham outra escolha, mas emocionalmente ela não conseguia aceitar. Portanto, Lisa não podia perdoar Mitsuki por matar membros da família. A vítima naquele ano foi Miyako, da classe Brynhild, irmã mais nova da professora Haruka. No momento, eles tinham apenas mais de 22 horas restantes. Yu entrou no quarto da Iris para verificar. Ela disse orgulhosamente que era bastante confortável aqui, com uma tela para monitorar a situação externa. Como ela estava usando uma camisola, Yu lembrou-a de trocar de roupa. Iris disse que não se importava, então não mudaria, e até disse a Yu para se sentar na cama em vez de ficar em pé. De repente, Iris abraçou o braço dele, confidenciou que estava um pouco assustada porque estava prestes a ter sua marca verificada novamente. No entanto, de alguma forma, ao tocar em Yu, ela se sentiu aquecida e tranquila. Os olhos de Yu acidentalmente se desviaram para a tela. Ele acabou vendo os camaradas da irmã se expondo enquanto suas saias esvoaçavam. Iris viu ele corar, então perguntou se ele gostava de olhar a exposição das garotas e se ele queria ver a sua roupa íntima. Iris até levantou a saia, usando essa ação para expressar sua gratidão porque Yu se importava com ela. Yu apressadamente a impediu e explicou que ela deveria respeitar e valorizar o próprio corpo. De fato um verdadeiro cavalheiro no coração das garotas.
Depois, Iris se preparou para tomar banho. Ela enganou Yu para tomar banho primeiro com a desculpa de que temia que o pervertido Yu lamberia sua banheira e beberia sua água do banho. Ele ficou sem palavras com essa garota, então não teve escolha a não ser tomar banho primeiro. No entanto, enquanto Yu estava tomando banho, Iris, enrolada em uma toalha, entrou exigindo esfregar suas costas. O que não deveria ser visto quase foi visto. Iris agiu como uma ladra, chorando ladra, como se ela fosse a vítima. Depois, não houve nada depois, apenas cada um tomando banho por conta própria e cada um dormindo em sua própria cama. Yu pretendia dormir no quarto ao lado, mas Iris o chamou de volta. Ela queria que ele estivesse com ela nesta última noite. Yu se perguntou por que tinha que ser ele, e não Lisa ou Mitsuki. Iris disse inocentemente que porque ele a tratava melhor do que qualquer outra pessoa, ela só precisava dele. No final, o bondoso Yu concordou em ficar. Ele se sentou no tapete ao lado da cama de Iris e a aconselhou a não pensar em tudo de forma tão pessimista, a pensar positivamente, a considerar outras possibilidades que poderiam acontecer, a pensar que ela teria uma chance de viver, e não sempre pensar que no final ele tiraria sua vida. Depois de ouvir a persuasão dele por um bom tempo, Iris também sentiu que suas palavras faziam sentido, então ela foi dormir tranquilamente. Yu ainda vigiava Iris, então ele também adormeceu. Em seu sonho, ele sonhava com sua infância com Mitsuki, os dois correndo um atrás do outro pela montanha, admirando a vista panorâmica da cidade ao longe. Desde criança, Mitsuki tinha o sonho de casar com ele para ser seu marido, então os dois estariam sempre juntos como uma promessa particular entre eles. Mitsuki até deu a ele um beijo de noivado, mas enquanto sonhava até esse ponto, uma voz profunda ecoou em sua cabeça, dizendo que ele teria que pagar o preço por suas memórias. Essas palavras despertaram Yu. A essa altura, o amanhecer já havia chegado. Iris já havia acordado, ela estava assistindo à tela, observando a situação do lado de fora. Restavam apenas 10 horas. Neste momento, o dragão branco Leviatã já havia rompido a primeira linha de defesa e continuava avançando. A próxima linha de defesa era a unidade de combate de Mitsuki. Todos estavam muito focados e prontos para a batalha. No quarto de Iris, Yu olhou para a tela e sussurrou: "Dragão branco Leviatã", sem saber o que estava pensando por dentro. Uma voz ecoou do cômodo mais interno. Mitsuki disse com firmeza a Yu que, se necessário, ele acabaria com a vida de Iris. Além disso, Mitsuki enfatizou ainda mais as coisas que Yu deve lembrar, que ele deve estar preparado mentalmente. Se a Iris não pudesse se transformar, então ela mesma acabaria com Iris. Apesar das palavras de dissuasão de Yu, Mitsuki continuou a fazer o que havia decidido até o fim. Na grande tela do comando central, apareceram fragmentos de meteorito caindo. Ariela e Haruka estavam operando no centro de comando. Em um certo momento, a fria voz de Haruka soou e uma barragem de mísseis foi lançada simultaneamente mirando o monstro Leviatã. O poder de Leviatã era tão avassalador que os mísseis disparados não tiveram efeito sobre ele. Em outro lugar, Yu e Iris estavam assistindo em outra tela. Os pensamentos de Yu surgiram com uma barreira de gravidade zero capaz de dobrar o espaço do monstro Leviatã. Enquanto isso, no centro de comando, Haruka teve o mesmo pensamento que Yu. No topo de uma plataforma de lançamento de mísseis, Miyazawa, Lisa, Mitsuki, Firao e Ariela receberam ordens da professora Haruka e atacaram o monstro. O monstro avançou ferozmente com sua barreira de gravidade zero como escudo. Um por um, cada um usou suas habilidades e poderes únicos, combinando-se para atacar Leviatã, criando uma explosão de choque no mar sem uma única ondulação. Quanto ao lado de Yu, de repente Iris sentiu algo errado e gritou para que todos se afastassem. Aquelas palavras foram como um aviso. O monstro surgiu das profundezas do mar sem um único arranhão. Talvez o ataque anterior apenas o tenha irritado. Leviatã rugiu uma onda sônica, mas Ariela criou um escudo para proteger todos. No entanto, não conseguiu segurar, e todos foram lançados longe por aquela onda sônica. Até mesmo as torres de lançamento de mísseis foram destruídas pelo impacto. Assim, a transmissão da batalha foi cortada. A situação estava caótica. Haruka estava imersa em pensamentos quando recebeu uma ligação de Loki. Do lado de Yui, ele também recebeu uma ligação. A cena agora era o diálogo entre Haruka e Yui. Ainda assim, parecia que ela não queria que Iris estivesse presente ao lado dele naquele momento. Sabendo disso, Yui disse a Iris para tapar os ouvidos até que ele e Haruka terminassem de falar, e Iris obedeceu, tapando os ouvidos e se agachando. Yui deu um passo à frente e perguntou sobre a presença de Nifel aqui. Os dois trocaram palavras. Uma pessoa não queria que Iris desaparecesse, a outra disse que se ela estivesse aqui, então tudo se repetiria como há 2 anos. Yui parecia ter descoberto um segredo de Haruka, que envolvia sua irmã mais nova, então ele pensou que esse era o motivo de Haruka ter deixado Nifel intervir. Mas o que Haruka queria era que ninguém mais corresse esse risco. Ainda mais surpreendente foi a proposta de Yui de que ele faria tudo porque Iris havia apostado sua vida nele. Contanto que fosse por uma pessoa, ele poderia fazer qualquer coisa. Essas palavras surpreenderam Haruka. No final, deixando-a sozinha em seus pensamentos. No elevador, Yui relembrou memórias passadas sobre alguns acordos ou contratos. Iris estava preocupada que Nifel não a pouparia, mas Yui a tranquilizou dizendo que ele os afastaria por ela quando chegassem.
Iris queria ficar ao lado de Yue, e ele não apenas concordou, mas também pegou sua mão como uma profunda garantia, o que aliviou um pouco a ansiedade de Iris. A escuridão desceu. Soldados do exército de Nifel já haviam sido posicionados esperando para atacar. Yue disse a Iris para ficar onde estava, e ele usaria armas de choque, mas era difícil já que os soldados tinham armas de fogo reais enquanto ele não. Balas choveram em direção a Yue, mas um por um os soldados foram rapidamente derrubados por ele porque, afinal, ele já havia estado no exército. Então, agilidade era necessária. O som dos tiros continuava ecoando. Isso aterrorizou tanto Iris que ela tremia incontrolavelmente. No final, tudo se acalmou novamente. Embora preocupada, vendo que Yue estava ilesa, Iris também se acalmou. De repente, atrás deles havia um soldado ainda capaz de se mover com a intenção de ferir Yue. Sem tempo para pensar muito, ela conjurou um escudo para protegê-lo do perigo. Essa ação surpreendeu Yue, mas ele ainda lembrou a ela que agora a segurança dela era a coisa mais importante. Eles chegaram a um lugar perto do penhasco e apenas os dois atacariam o Leviatã se ele rompesse a linha defensiva final. De repente, a voz de Mitsuki ressoou rejeitando as palavras de Yu agora há pouco. Neste momento, Mitsuki queria que Yue entregasse Iris, e ele também entendia o sentimento de ter que acabar pessoalmente com um colega que havia se transformado em um dragão. Os dois lutavam. Nenhum dos dois queria ser aquele que mataria Iris. A atmosfera estava tão tensa que parecia que eles estavam prestes a brigar quando, para distrair Mitsuki, Yue soltou que ele conseguia ver sua roupa íntima, fazendo-o abaixar a guarda para que ele pudesse tocar sua cabeça e vencer. Essa era a regra entre os dois quando eram crianças. Yue rejeitou a ideia anterior de acabar com Iris e, em vez disso, disse que deveriam lutar juntos até o último suspiro. A cena mudou para o fim da tarde. Lisa perguntou por que Yue e Iris estavam aqui. Iris pediu desculpas sinceras a Lisa. Além disso, Yue enfatizou que Iris poderia ser a chave para ajudá-los. Pelas palavras de Yue, dava para ver o quão longe suas habilidades iam. Enquanto todos conversavam, Leviatã se aproximou com uma presença aterrorizante. Lisa, preocupada com Iris, queria que ela fosse para o abrigo, mas Iris parecia ter decidido não fugir e não desistir. O poder do bastão em sua mão ajudava parcialmente a todos. O escudo gravitacional em torno do monstro desapareceu, criando uma grande oportunidade para destruí-lo. Cada pessoa lançou seus próprios ataques. Comparado com a batalha mais cedo na tarde, agora eles estavam indo muito melhor. Parecia que tinham derrotado Leviatã, mas não, estava enfurecido. Sua fúria trouxe consequências certas para todos. Leviatã continuou avançando apesar dos ataques de Iris. Yue lembrou do passado, recordou-se da época em que obteve seu poder, lembrou-se do pacto com Yggdrasil. Mas o preço que ele pagou foram suas memórias. No presente, Mitsuki levantou seu arco mirando diretamente em Iris. Naquele momento, Yue entrou na frente e bloqueou atrás dela. E também virou-se para olhar Mitsuki, pedindo para ela confiar nele. Então Yue se aproximou de Iris, querendo emprestar poder de seu cajado para continuar o pacto da infância deles. Novamente memórias, o que ele teve que sacrificar para ganhar poder. Uma arma massiva apareceu e seu alvo era Leviatã. O monstro horrendo diante deles, combinado com a flecha divina de Mitsuki, fez Leviatã desaparecer para sempre do mundo, incapaz de ferir alguém novamente. No final, Yue apenas sorriu para Iris uma vez antes de desmaiar inconsciente. A cena mudou para o quarto de Yue na manhã seguinte. Ele recebeu elogios de Loki. Na mensagem de Loki, ele estava satisfeito por cooperar com Yue. De repente, o telefone tocou. Mitsuki veio ver Yue para ter certeza de que ele ainda estava bem. E Yue provocou sua irmã mais nova. A noite chegou novamente. Yue e Iris se encontraram na praia. Iris propôs que eles... amigos? Talvez ela não soubesse, mas já eram amigos segundo as palavras de Yue. Isso surpreendeu muito Iris. Ela também estava grata a Yue, porque tudo o que ela queria, ele concedeu. Por isso ela queria mostrar sua gratidão com um beijo para ele. Talvez aquele beijo tenha mudado tudo. A cena noturna tranquila, apenas a silhueta de Tia aparecia vagamente na escuridão. Diante dela estava um cristal rosa avermelhado brilhando intensamente. Ele caiu na cama onde já havia outros 4 cristais. Um pensaria que a atmosfera ficaria quieta, mas não. Um sinalizador do lado de fora forçou a porta principal a abrir e foi jogado para dentro. Então, um por um, todos na sala, exceto T, foram eletrocutados inconscientes. Isso aterrorizou T e ela abraçou seu ursinho de pelúcia com força em seus braços. A outra pessoa avançou para enfrentar T e estendeu a mão, mas foi repelida pelas correntes de eletricidade que cercavam a área. A máscara branca havia se elevado e estava brilhando. Aquela pessoa não escondia mais nada e revelou seus olhos, e era Yue. Ao ver aquele rosto, T ainda parecia incapaz de perceber algo. Ao ouvir a pergunta de T, a outra pessoa deu uma risada fria e então falou com um tom sarcástico. Você é um dragão. Logo de manhã, Yue foi acordado pelo grito de Mitsuki. Vendo isso, ele rapidamente subiu as escadas e escancarou a porta do quarto dela. A cena então era Mitsuki nua, sentada no chão, com a mão cobrindo o peito. Vendo isso, Yu até pretendia avançar, mas foi imediatamente atingido na cabeça por ela e chutado para fora. A cena mudou para uma imagem de um céu claro.
Mitsuki repreendeu Yu por entrar abruptamente em seu quarto, enquanto ela estava nua. Naquele momento, Yu de repente parou, olhou para sua mão e viu um símbolo estranho, muito parecido com o símbolo na cintura de Iris de antes. Ao chegar na aula, Lisa cumprimentou Yu ativamente. Isso o deixou muito surpreso, mas Lisa apenas disse que estava passando e o cumprimentou. Lisa disse que se sentiu muito grata a Yu quando ele participou da importante missão sobre o Leviatã e o fez aprendiz. Embora Yu não entendesse para que era isso naquela hora, como Iris ainda não tinha se sentado à sua mesa, Yu foi procurá-la. Vendo-a, então ele chamou. Isso assustou Iris, e ela segurou sua saia. Iris, preocupada, disse algumas palavras que Yu não entendeu. Mas hoje, tudo mudou, porque houve um exame de saúde especial, e por isso, os primeiros e segundos períodos foram trocados e Yu foi examinado separadamente. Ele chegou na frente da sala do presidente no andar superior. À sua frente estava Charlotte, a responsável por Midgar desta vez. E ao lado dela estava sua secretária pessoal, Mika. As duas se cumprimentaram, então Charlotte se aproximou de Yu com um tom cauteloso, sem querer que as garotas vissem o corpo de um menino e se excitassem. Charlotte gritou alto, apontou para Yu e repreendeu. Depois, ela começou a examinar o corpo de Yu. Charlotte pegou a mão com o emblema de dragão e murmurou. De repente, ela lambeu a mão de Yu, deixando-o envergonhado. O exame foi concluído, e uma notícia foi revelada. Este exame era para verificar os emblemas de dragão dos alunos. Uma grande tela apareceu, nela estava a imagem de um basilisco que havia saído de sua toca no Saara. Achando que tinha terminado, Charlotte convidou Yu para ir em uma expedição. Mas ao contrário do habitual, essas intenções foram interrompidas pela secretária Mika ao lado dela. Iris terminou seu exame, depois foi para fora e se deixou cair, parecendo muito impotente. Em outro lugar, Mitsuki estava no pódio enquanto também apresentava outra nova amiga, Honoka, e Tear, os alvos do basilisco. Parecia que Yu havia encontrado Tear em algum lugar, por isso ela parecia muito familiar. Em seguida, veio a explicação de que o chifre na cabeça de Tear não era de um brasão de dragão, mas criado por matéria escura. Quando Mitsuki falou sobre Tear ser humana, ela ficou brava, insistindo que era um dragão, então liberou seu poder, causando caos no salão inteiro. Aqueles fluxos de eletricidade, um após o outro, destruíram as luzes, mergulhando todos na escuridão. Tear viu o rosto de Yu quando as luzes acenderam novamente, então correu para abraçá-lo apertadamente. Ela até disse que nasceu para ser a noiva do dragão, e Yu era seu marido. Yu ficou chocado, mas não pôde fazer nada além de dar um sorriso amarelo. Ele levou Tear para conhecer a senhorita Haruka, e explicou a situação anterior quando a encontrou. E Haruka também queria que Tear estivesse na mesma classe que Yu, ao lado dele, para que ele pudesse ensiná-la. A senhorita Haruka não queria que Tear acabasse na mesma situação que Iris. Mitsuki se apresentou a Tear, então ela também ficou mais confortável com Mitsuki. Tear, por outro lado, era ingênua. Isso também fez Mitsuki sentir que problemas estavam chegando. Ao entrar na sala de aula, Iris cumprimentou Tear muito gentilmente, mas ela apenas passou friamente por Iris e foi para o assento de Yu. De alguma forma, ela acabou sentada no colo do Yu, e de maneira bem teimosa, que todos na sala, incluindo Lisa, ficaram irritados. Quando voltava para casa, ela até abraçou Yu, fazendo Iris, que caminhava atrás, se sentir um pouco triste. Yu e Tear foram caminhar à beira-mar. Enquanto os dois conversavam, atrás deles estava Iris, com olhos tristes. Este lugar foi onde ela uma vez deu um beijo em Yu, então ela achava injusto que Tear estivesse sempre ao lado de Yu. Na casa de Yu, Mitsuki franziu a testa ao ver a cena. Yu trouxe Tear para casa. Iris também veio junto. Quando Iris entrou no quarto de Yu, de repente Tear entrou correndo para empurrá-la para fora. Depois insistiu que o quarto dele era o ninho dela. Mitsuki a lembrou e as coisas se acalmaram. Então todos se sentaram para estudar direito juntos. Tear acertou todas as respostas. Depois abraçou Yu, querendo que ele tomasse banho junto com ela como forma de recompensa. Vendo os dois discutindo, Mitsuki decidiu que todos tomariam banho juntos, mas absolutamente ninguém poderia tirar os trajes de banho. A noite caiu. Iris e Tear adormeceram, mas Yu e Mitsuki não. Os dois estavam na varanda conversando sobre a situação atual de Tear. Mitsuki disse que alguém lhe contou que Tear foi encontrada em uma organização que adorava dragões. E eles a tratavam como uma verdadeira deusa, mas Tear foi manipulada por eles, fazendo-se parecer com um dragão. Na manhã seguinte, antes de ir para a aula, Yu convenceu Tear a fazer amizade com mais pessoas além deles. Finalmente, Tear concordou em cumprimentar todos e recebeu cumprimentos amigáveis semelhantes, então ela mudou sua perspectiva. Ver todos conversando alegremente sem hostilidade deixou Tear encantada com o ambiente do momento. Isso também fez com que Mitsuki e Yu se sentissem mais à vontade. Iris pediu para sentar ao lado dele como Tear, mas Yu recusou, então ela ficou entediada e se jogou na mesa durante toda a aula. E a partir de então, o relacionamento entre Tear e as outras meninas da classe melhorou. Elas saíam para comer juntas, estudavam juntas, como amigas que se conheciam há muito tempo. Lisa, vendo Tear se agarrar a Yu, não aguentou mais, então ela quis instruir Tear pessoalmente.
Depois Lisa, junto com Yu, ensinou Tyr a usar matéria escura. Enquanto ela se concentrava em invocar sua própria arma, a imagem da pessoa misteriosa do passado apareceu, junto com vozes ecoando que queriam que Tyr lembrasse que ela era um dragão. Naquele momento, o poder de Tyr perdeu o controle e criou um tornado enorme ao seu redor. Yu e Lisa viram aquilo e ficaram muito preocupadas com a segurança dela. Lisa chamou o nome de Tyr, mas dentro do tornado estava a figura de Tyr. Parecia que ela já não era mais ela mesma. Havia sido manipulada por algo profundo. Nesse momento, Lisa estava explicando a Tyr sobre a arma imaginada. É usada para que o processo de transformação de material se torne mais preciso e eficiente. Soando interessante, Tyr tentou animadamente. Ela fechou os olhos para se concentrar. Logo depois, um fluxo de pequenas energias apareceu ao redor de Tyr. Essas pequenas faíscas piscavam e se fundiam em uma massa maior de energia. Tyr pensava continuamente em sua cabeça as palavras: meu poder, todo o meu poder para criar a arma de Tyr. Mas quando estava concentrando demais, uma pessoa misteriosa encapuzada a chamou, fazendo Tyr despertar assustada. Ela ensinou repetidamente que Tyr era um dragão, o que fez um poderoso vórtice aparecer ao redor de Tyr, envolvendo-a e espalhando um vento tempestuoso. Nesse momento, todos estavam preocupados com Tyr. Deixando de lado um momento tenso, Tyr de repente lembrou-se das belas imagens de estar com a família. Mas a alegria não durou muito tempo. Todos foram consumidos pelas chamas e desapareceram. Em desespero, a figura encapuzada apareceu mais uma vez, lembrando a Tyr que nada disso era real. E agora deixe tudo para trás. Revele sua verdadeira forma de dragão. Por dentro, Tyr era assim. Por fora, Tyr estava cercado por uma energia púrpura. De repente, a garota despertou e declarou que era um dragão. Bem naquele momento, asas, pés e mãos apareceram gradualmente, seguidos por uma série de ondas de choque que atacavam a área. Lisa entrou em pânico e recuou. Yu, preocupada, correu para protegê-la, mas infelizmente tocou no lugar errado e ainda aproveitou a chance para apertar e apalpar algumas vezes. Então os dois timidamente deixaram isso de lado e se concentraram na situação mais perigosa de Tyr ter se transformado em um dragão. Como a arma imaginada de Tyr tomou a forma de um dragão, Tyr acreditou completamente que ela era um dragão. Então, raios atingiram novamente os dois. Vendo a situação tensa, Lisa decidiu que eles tinham que encontrar uma maneira de separar Tyr do dragão. Então Lisa convocou a arma Gungnir, perfurou. Chamas irromperam, disparando diretamente em direção ao dragão. Quando perfurou sua asa, imediatamente a asa voltou ao seu estado original. Embora difícil, Lisa estava determinada a não deixar Tyr permanecer assim. Ela persistiu em atacar ambas as asas e continuou usando a técnica de perfuração. Naquele momento, Tyr de repente despertou e se separou da forma de dragão. A menina caiu livremente de cima. Yu rapidamente correu para pegar Tyr e continuou chamando seu nome. A menina olhou para ele por um momento, então desmaiou. Depois, eles levaram Tyr para um quarto para descansar. Yu apenas sentou-se observando Tyr e decidiu esperar que ela acordasse para conversar com ela. Assim que saiu, Yu viu Honoka tirando a camisa para verificar o ferimento nas costas. Yu timidamente pediu desculpas e virou-se, mas ainda aproveitou a chance para se familiarizar com a beleza e descobriu que Honoka estava ferida porque cometeu erros durante o treinamento de transformação de matéria. Ouvindo isso e sentindo-se muito envergonhado, Yu pediu para ir embora, mas ele foi impedido por Honoka, que pediu sua ajuda para aplicar remédio nas suas costas. Ele educadamente pegou algodão, mergulhou em antisséptico e passou na ferida. Nessa situação constrangedora, Yu perguntou sobre suas circunstâncias e soube que Honoka tinha um relacionamento frio com sua mãe e não tinha pai, vivendo de forma independente desde a infância. Vendo isso, Yu imediatamente fez amizade com ela e ofereceu que, se ela precisasse de algo, deveria contar para ele. Ele estaria pronto para ajudar. Depois que tudo foi feito, uma ligação veio. Era sobre o culto do deus dragão planejando resgatar Tyr Relâmpago. No entanto, o sistema de defesa de Midgar estava apertado, então eles ainda não conseguiram se infiltrar. Portanto, a unidade anti-Niflheim, Kili Surtur Muspelheim, seria enviada, e quando Kili chegasse, haveria muitas baixas. Então Loki contou com o Tenente Monono, Yu. Assim que desligou o telefone, Tyr correu apressadamente perguntando por que ela havia desmaiado, onde estavam Lisa e todos. Yu colocou ambas as mãos nos ombros dela para tranquilizá-la, e sugeriu que saíssem para conversar sobre algumas coisas. Yu contou a Tyr sobre o que aconteceu mais cedo, que ela se transformou em um dragão, ferindo Lisa e destruindo a sala de treinamento, mas ele sabia que não foi culpa dela. Ainda assim, ele a lembrou de pedir desculpas a todos, e a fez prometer uma coisa. De agora em diante, ela não deveria mais se considerar um dragão. Ela era uma garota humana, mas Tyr recusou. Ela invocou seu poder e disse que era um dragão, e foi por isso que ela tinha tanta força. Então ele explicou que se ela continuasse acreditando que era um dragão, nunca poderia ficar ao lado de Yu e todos. E Yu também percebeu que os pais de Tyr eram falsos. Eles foram reduzidos a cinzas. Agora ela só tinha Kili. Disse que era como na ilusão anterior quando ela focou seu poder. Então Tyr soluçou, causando dor no coração de Yu. Então ele a segurou e a confortou.
Depois de conversar um pouco, Yu trouxe Tyr para conhecer todos. Vendo que todos a receberam alegremente, Tyr timidamente saiu de trás de Yu e pediu desculpas a todos. Vendo Tyr assim, todos ficaram surpresos, então disseram que não era nada e que não se importavam. Mas Lisa foi diferente. Ela veio e bateu na cabeça de Tyr, dizendo que aqueles que cometem erros devem ser punidos. Eles devem ser corrigidos antes de afundar na culpa, e Tyr já havia se redimido. Ela foi abraçar Tyr e sorriu para tranquilizá-la. Tyr não precisava mais se preocupar com isso. Vendo todos resolverem a questão, de repente Iris teve uma ideia. Ela sugeriu que amanhã todos pudessem sair juntos. Parecia divertido, então escolheram uma praia verde com ondas para brincar. Iris saiu correndo exibindo seu novo biquíni depois de ter sido atingida pelas ondas mais cedo. Yu elogiou dizendo que ela estava linda nele, fazendo Iris corar e desmaiar. Tyr também perguntou competitivamente a Yu como ela estava. Yu a avaliou e elogiou Tyr como fofa, mas Tyr só queria que ele dissesse que ela era linda e desafiou Iris. O primeiro jogo foi de castelo de areia. Iris estabeleceu a regra de que quem derrubasse o pau no topo primeiro seria o perdedor. Em seguida, continuaram jogando juntos, e Tyr foi o vencedor. Depois, Lisa e outros grupos de amigos também chegaram em peso. Então Yu elogiou Lisa dizendo que ela estava bonita em seu traje de banho. Mas isso deixou Mitsuki irritada, e ela jogou uma bola em Yu. Ela criticou que isso era assédio. Ao ouvir isso, Yu teve que usar sua tática de desvio para elogiá-la como linda. Mas Mitsuki também disse que não coraria facilmente como os outros. No entanto, depois que ele a elogiou, ela ficou ainda mais corada e até puxou a orelha dele para longe, mudando a cena para Tyr e Iris. Tyr sempre ganhava em manter o bastão imóvel. Depois disso, todos também tiveram um passeio divertido juntos. Alguns foram pescar. Alguns estavam deitados aproveitando o sol na praia. Alguns liam livros e conversavam entre si. Foi realmente um passeio tranquilo e alegre. Depois, todos juntos jogaram vôlei na praia. Ao lado deles estavam Ariela e Miyazawa sentadas na praia até o anoitecer, ainda sem conseguir pegar um único peixe. E então o diretor também quis se juntar à diversão deles. Depois começaram a fazer churrasco na praia com alegria e de forma deliciosa. Naquela noite, Yu apenas observou silenciosamente todos brincando. Vendo que ele parecia solitário, o diretor veio ao lado e conversou com Yu. Depois de conversar por um tempo, então sentindo-se entediado, o diretor desejou dançar e cantar junto com os estudantes, mas Mika bateu-lhe na cabeça e a arrastou de volta ao trabalho. Naquela noite, Yu estava na sala de estar lendo informações sobre Kili. Ela era a líder do culto do deus dragão de 3 anos atrás, suspeita de participar de mais de 300 incidentes terroristas, incendiando tudo sem necessariamente tocá-los, uma deusa do sistema de fogo. Ela escolheu viver como um dragão e Yu não queria que Tyr vivesse como ela. Assim que ele cerrou seus dentes com força, apertou o punho de frustração, então um terremoto surpreendeu Yue. Ele rapidamente ficou alerta e, infelizmente, do lado de fora, já estava em chamas, como o que Yue havia lido sobre Kili. Enquanto Yue estava lendo sobre Kili, lá fora já havia um incêndio em chamas. Um dragão tinha entrado de fora para atacar. Alarmes de emergência ressoavam continuamente e um posto de nível azul estava se infiltrando aqui. Era o Hecatonquires azul. Yue saiu preocupado para ver. Ele se perguntou por que estava aqui. O diretor estava extremamente surpreso que ninguém o tivesse detectado, mas já que estava aqui, eles tinham que lutar. Ainda assim, parecia bastante problemático. Depois a voz do alto-falante acalmou todos. Alunos, por favor, mantenham a calma e desçam para o abrigo. A qualquer custo, não se aproximem da academia neste momento. Hyumin confirmou que essa garota era a única com uma marca em mudança, o que significa que o alvo desse Hecatonquires poderia ser Tear Relâmpago. Essas coisas acontecendo deixaram Tear extremamente preocupada. Entendendo os sentimentos dela, Lisa se inclinou suavemente para tranquilizá-la. Tear, ao ver isso, também se sentiu aliviada, e então Mitsuki pediu para Lisa proteger Tear. Embora o único sempre ao lado de Tear fosse Yue, Mitsuki queria pedir-lhe para fazer outra coisa, porque Tear sempre confiou em Yue, e Yue era também aquele que sempre escolhia agir da maneira mais aceitável. Tear viu Yue indo e ficou preocupado, mas ele também confortou a garota e prometeu que retornaria. Depois de tranquilizar Tear, Mitsuki imediatamente deu ordens. Firel e Ren se reúnem no telhado enquanto Iris se juntou a Mitsuki e Yue. Ariela voou para o céu e relatou quaisquer mudanças, se houvesse. Mesmo que tudo estivesse preparado minuciosamente, este dragão não teve reação nenhuma, e também ninguém sabia por que eles estavam devastando o mundo. Haruka pediu para não tentar matá-lo. Hecatonquires não podia morrer. Mesmo que estivesse ferido, ainda voltaria ao normal. E Anifel também tinha um relatório de que conseguiram cobrir seu corpo com explosivos em forma de gás, mas ainda assim ele se regenerou completamente. Agora só podia focar na defesa para minimizar possíveis baixas. Mas com Yue era diferente. Ele ainda pensava que havia outra maneira. Olhando para aquele dragão, Yue lembrou-se de quando era mais jovem, sempre ansiava por poder e havia aceitado aquele pacto. E então Yue aceitou a unificação e abriu fogo. Lembrando aqueles tempos, Yue perguntou a intenção de Mitsuki que o trouxera aqui porque queria que ele lutasse como há 3 anos.
Mitsuki confirmou isso, e pensou que agora apenas Yue poderia afastar esse dragão, mesmo que temporariamente. Mas esse seria o plano final dela, porque se repetissem o que aconteceu antes, Midgar sofreria uma perda muito pesada. Além disso, Mitsuki temia que Yue usasse esse poder novamente. No entanto, independentemente disso, Yue ainda estava determinada a proteger Tear e todos na academia. Cenário mudando dentro da sala. Tear estava assustado, abraçando Lisa firmemente. Neste momento, Lisa ainda estava com Tyr, tranquilizando-a e mantendo-a calma. A garota estava com medo de não saber se Yue poderia vencer. E Lisa disse que confiar em seu homem e esperar era a virtude de uma mulher. Isso tornou Tear um pouco mais forte. Mas, inesperadamente, a situação não era tão simples. Assim que ela terminou de falar, uma explosão fez com que as luzes da sala se apagassem de repente. Kili tinha chegado e levou Tear. Ela apenas estalou os dedos e uma explosão apareceu bem ao lado de Lisa e Tear. Vendo a situação tensa, Lisa imediatamente se transformou e se colocou à frente para proteger a garota. Olhando para o rosto de Kili, ela parecia calma. De fato foi assim. A lança da Lisa disparou em direção a Kili sem o menor efeito, como se um escudo invisível a estivesse cobrindo. E então, outro estalar de dedos fez Lisa cair para trás. Kili lentamente se aproximou de Lisa, seu olhar extremamente frio. Um raio de luz brilhou diretamente na ponta do dedo de Kili. Vendo isso, Lisa correu para proteger Tear e fugiu com ela. Mas onde quer que elas corressem, Kili seguia logo atrás. Cada um dos passos dela era uma chama cobrindo o espaço. Kili estava se aproximando gradualmente enquanto Tear e Lisa se escondiam silenciosamente em uma sala fechada, ouvindo cada explosão se aproximando. Como eles poderiam escapar do alcance de Kili? Portanto, Lisa não teve escolha, a não ser se posicionar para proteger Tear, e convocou Gungnir. Lisa disparou incessantemente em Kili e disse a Tear para correr. Parecia que Kili era muito mais forte. Com apenas um olhar, ela instantaneamente aniquilou Lisa. Do lado de Yue, ele ouviu algum tipo de explosão e ficou assustado, perguntando a todos, mas ninguém mais ouviu. Ele se lembrou preocupado quando ouviu o chamado de Loki, que a organização que adora dragões estava começando a planejar o resgate de Tear. As defesas de Midgar não eram fáceis de infiltrar, o que também significava que eles enviariam Kili. Lembrando dessas palavras, Yue de repente percebeu que tinha sido enganado por uma distração. De fato, Kili havia deixado Lisa inconsciente, deixando Tear sozinha em perigo. Nesse momento, uma marca apareceu na coxa de Tear. Kili se aproximou e pegou Tear. Lisa lutou para se levantar e bloquear Kili, não permitindo que ela levasse Tear embora. E Kili atingiu Lisa sem piedade. Um surto de poder disparou para o céu. Todos viram. Junto com essa fonte de poder, o dragão se moveu. Quando Kili abraçou Tear para partir, ela foi felizmente agarrada por Yue assim que Kili levantou o dedo para estalar. Yue rapidamente disparou uma bala em Kili, mas foi bloqueada por seu escudo. Depois, a arma na mão de Yue também foi aquecida por Kili até que ficasse incandescente e derretesse. Yue olhou para sua arma, agora reduzida a uma bagunça pegajosa. Ele percebeu que essa era a técnica suprema de conversão de matéria em alta temperatura. Então Kili expressou seu desejo de que ela só queria levar Tear de volta ao Basilisk, onde ela pertencia. E Kili culpou Tear por não segui-la, o que a forçou a derrubar Lisa. Yue lançou um ataque com raiva, mas então ele pensou novamente. Se fosse realmente transmutação de matéria, Yue deveria ter visto matéria escura. Antes que pudesse pensar mais, Kili rapidamente estalou os dedos para atacar Yue, e a arma de Yue continuou a desaparecer. Logo depois, Yue foi brutalmente atacada. Tear testemunhou tudo. Ela lembrou-se de quando seus pais foram queimados vivos, e implorou para que Kili parasse. Vendo que a garota parecia indisposta, ela ouviu e poupou Yue. Então Tear concordou com relutância em obedecer a Kili e se tornar um dragão, e Kili continuou a manipular sua mente. Ela disse que Tear se tornar a noiva do basilisco traria felicidade para todos, incluindo Tear. Pensando na felicidade ao lado dos alunos na academia, Tear de repente percebeu algo e começou a chorar. A garota sentia que já estava muito feliz aqui e se recusou firmemente a partir. Além disso, ela queria se tornar a noiva de Yue mais do que a de Basilisco, e sempre quis permanecer humana. Porque Tear se recusou a obedecer, isso irritou Kili. Ela estalou os dedos uma vez, uma poderosa energia surgiu da ponta do seu dedo. Kili decidiu que faria com que Tear não pudesse mais viver como um humano. Yue correu apressadamente para impedir, mas não conseguiu. Tear ficou apavorada. Ao ver a menina daquele jeito, Yue imediatamente liberou o poder do Leviatã, afastando Kili. Kili reconheceu aquela fonte de poder e exigiu que Yue entregasse Tear para ela. Claro, ele não concordou e Kili ameaçou que ele se arrependeria de não entregar Tear a ela hoje. Antes que Yue pudesse pensar, o dragão já havia pisado no Akweki, academia, destruindo todas as estruturas em seu caminho. O que Yu faria a seguir para parar Hecatontias e proteger Tear? As memórias do passado gradualmente vieram à tona, de muitos anos atrás quando monstros apareceram de repente e ameaçaram a vida humana. Yoyo lembrou das vezes que encontrou com os alunos. Eles lutaram juntos para proteger este mundo. Recentemente, Yu encontrou Ti, uma garota fofa e energética, mas foi precisamente essa garota quem atraiu um monstro feroz e trouxe destruição para a academia.
Killy apareceu de repente e feriu Lisa sem piedade. Ela queria forçar Tear a ir embora. Tear ficou com raiva, não querendo obedecer, e foi severamente reprimida por ela. Neste momento, Tear, ferida, desmaiou nos braços de Yu. Ele furiosamente questionou Killy sobre sua origem. Killy respondeu enganosamente que ela era uma Di. Obviamente, Yu não acreditou em suas palavras. Killy revelou implicitamente que sua verdadeira identidade seria decidida por Yu. Ela riu de forma zombeteira e partiu rapidamente. Agora, Yu ainda tinha outra grande ameaça para enfrentar Mitsuki. Sem receber qualquer resposta dele, chamou urgentemente e em voz alta pelo transmissor. Os alunos, todos preocupados com Yu, focaram-se simultaneamente na praia não muito longe. Momentos depois, o transmissor de repente voltou à vida. A voz de Yu ressoou através do dispositivo, fazendo todos suspirarem aliviados. O monstro gigantesco continuava avançando lentamente para o interior da ilha. Yu, carregando Tear nas costas, perguntou apressadamente a Mitsuki sobre a situação atual. Baseando-se no mapa em sua mão, ela sugeriu desviar o monstro da academia. Ariela ficou ansiosa quando não havia como fazer o monstro enorme mudar de direção. Mitsuki de repente teve uma ideia. Ela sugeriu usar vento para forçar o monstro de volta para o mar e então lançar um ataque. Todos concordaram unanimemente com este plano. Compreendendo a ideia, Yu rapidamente trouxe Tear para um lugar seguro para se reagrupar com eles. Mas em algum momento, Tear já havia acordado, segurando seu ombro, parando-o de surpresa. Tear desceu de suas costas, determinado a lutar ao lado de todos contra o monstro. Iris, ao ouvir isso, rapidamente tentou dissuadi-la, já que Tear era o alvo do ataque do colossal monstro. Tear mais uma vez afirmou que queria lutar com eles e não queria mais fugir. Yu também estava preocupado que ela pudesse perder o controle como antes, então ele rapidamente tentou persuadi-la. Mas Tear permaneceu determinada, dizendo que não era mais uma Di. Vendo sua determinação e desejo de proteger, Yu e os estudantes, por sua vez, aceitaram a resolução da garota. Agora, o monstro de repente mudou sua direção em direção a Tear e Yu, enquanto eles se moviam. Mitsuki, vendo a oportunidade, rapidamente e urgentemente liderou seus camaradas em posição de batalha. O monstro enorme, sem prestar atenção a eles, ainda perseguia Tear incessantemente. Sob o comando de Mitsuki, as alunas atacaram o monstro em sucessão com várias técnicas. O monstro, suportando muitos golpes poderosos, desabou logo depois, mas não parou. Estendeu sua enorme mão em direção a Tear. Neste momento perigoso, Tear procurou desesperadamente sua força. Um par de asas se abriu amplamente atrás dela. Relâmpagos poderosos de Tear cercaram o monstro, mas ainda assim não conseguiram repelir a besta feroz. Yu apressadamente mirou a arma nele. Naquele momento, em sua cabeça, ressoou a voz de Yggdrasil. Ele seguiu suas palavras e gritou a frase de comando. A bala disparou, lançando o monstro para cima. As estudantes todas olharam simultaneamente em espanto para o estranho campo de repulsão. Imediatamente, Yu sinalizou em voz alta para que eles atacassem novamente enquanto o monstro estava enfraquecido. Você expressou sua intenção de emprestar a força de Tear. A garota concordou sem hesitar. Yu mais uma vez trocou suas memórias para ganhar mais energia. Ele não queria perder os maravilhosos companheiros ao seu lado. Todos juntos lançaram um ataque simultâneo ao monstro sob o comando de Mitsuki. Quando o monstro foi empurrado para a linha de tiro, Yu rapidamente lançou um tiro de canhão sobre ele. Sem mostrar sinais de regeneração, o monstro foi destruído. A luz do sol voltou a brilhar na ilha. Todos se alegraram. Yu se sentiu sortudo, acreditando que ele mesmo não havia mudado muito. Na academia, o diretor escapou dos escombros. Ela olhou para a cena desolada ao seu redor e não pôde deixar de se sentir furiosa. Maika de repente a acertou forte na cabeça, repreendendo-a por teimosamente projetar o prédio alto demais, ignorando todas as objeções de Maika. Ela advertiu severamente a diretora infantil e sinalizou para ela olhar para Haruka para aprender. Haruka acabou de sair do abrigo. Ao ver os alunos ainda seguros, ela não pôde esconder sua felicidade. O tempo passou. Finalmente, Lisa também recuperou a consciência após ser tratada. Tear a abraçou apressadamente enquanto chorava, agradecendo a Lisa por estar ao seu lado. Lisa ficou profundamente comovida e confortou gentilmente a garota. Em outro lugar, Mitsuki e Haruka estavam discutindo os eventos que haviam acabado de acontecer. Ambas lamentaram os grandes danos causados tanto pelo confronto com o monstro quanto por lidar com Killy. O quarto de Mitsuki também foi severamente destruído. Haruka sugeriu que ela deveria encontrar um novo lugar para ficar. Neste momento, Yu também estava preocupado com este problema, já que seu próprio quarto não estava muito melhor. Iris timidamente sugeriu que ele poderia ficar temporariamente em seu quarto, mas antes que ela pudesse terminar de falar, Tear já havia se aproximado e proposto que Yu se casasse com ela para que ele pudesse morar com ela. Yu não concordou porque achou que isso era muito repentino. Tear imediatamente rebateu que sempre disse ser a esposa de Yu. Tear de repente ficou triste, pensando que Yu não queria se casar com ela. Yu, sem saber o que fazer, explicou à garota sobre as regras humanas, que nenhum dos dois tinha a idade suficiente para se casar.
Teara entendeu e alegremente voltou ao normal. Ela deu um beijo suave na bochecha de Yu para marcar que os dois agora estavam noivos. O beijo inesperado da garota deixou todos surpresos. Iris estava relutante. Ela se levantou rapidamente, querendo se aproximar para beijar Yu, mas Teara abraçou Yu com força para impedi-la. Ela insistiu que agora os dois já estavam comprometidos e quando se casassem, ela beijaria Yu nos lábios para selar o compromisso. Iris imediatamente revelou que uma vez beijou Yu nos lábios, deixando a garota surpresa. Ficar entre as duas garotas deixou Yu sem saída. De repente, Mitsuki avançou com raiva. Ela declarou que Yu ficaria no quarto ao lado do dela na ala do dormitório e também questionou as três por serem barulhentas demais. Sua expressão severa fez tanto Iris quanto Tear pedirem desculpas simultaneamente. Mitsuki friamente se virou para sair, mas então de repente virou-se de volta e disse friamente que na verdade Yu era o mais culpado. Yu ficou um pouco surpreso ao ouvir seu nome, mas então não teve escolha a não ser abaixar a cabeça e admitir a culpa. Naquela noite, em seu quarto privado, Mitsuki se concentrou em escrever o relatório sobre o incidente. Ao ver a atitude fria dela, Yu também percebeu que ela estava chateada com algo. De repente, Mitsuki parou de digitar, mostrando que queria ter uma conversa séria com ele. Ela falou sobre o motivo do aparecimento do monstro na academia e a possibilidade de que ele tenha sido transferido de outro lugar, embora isso nunca tenha acontecido antes. Mitsuki franziu a testa ao mencionar a bala de Yu, que anulou a gravidade e lançou o monstro para cima. Yu começou a suar frio e disse, relutante, que estava apenas testando, pensando que poderia ter algum efeito. Mitsuki ficou um pouco irritada com sua imprudência. Ela de repente ficou preocupada com os segredos que Yu ainda estava escondendo dela. Yu lembrou-se das coisas que passou com seus amigos. Ele precisava de poder e o preço que pagou foram suas memórias. Yu mergulhou em pensamentos e não disse mais nada, deixando Mitsuki triste. Yu estava prestes a explicar quando Mitsuki de repente o interrompeu perguntando sobre outra questão. Ela ficou um pouco nervosa ao perguntar sobre o beijo de Yu e Iris, fazendo-o congelar por um momento. Yu confirmou de forma desajeitada que foi um beijo de agradecimento de Iris, após lutar contra o monstro anteriormente. Depois de receber a resposta, Mitsuki de repente ficou em silêncio. Ela não disse mais nada e se preparou para sair da sala. Mas ao chegar à porta, ela de repente se virou para lembrar Yu de não agir assim novamente. Inesperadamente, Mitsuki pediu desculpas a Yu e a Iris, deixando Yu perplexo. Mitsuki hesitante disse que não era justo com Iris que o primeiro beijo de Yu tivesse sido com ela. Essas palavras de Mitsuki fizeram Yu parar, pois ele não conseguia mais se lembrar dessas memórias. Vendo que ele não respondeu, Mitsuki apressadamente disse que não era um grande problema porque naquela época ambos eram ainda muito jovens. Ela sugeriu que Yu não se importasse com o beijo e a promessa de muito tempo atrás. Yu não concordou com suas palavras e refutou. Ele acreditava que essas memórias sempre existiram. Mitsuki, no entanto, não queria ser limitada por promessas, e em vez disso, queria se esforçar sozinha para lutar contra monstros como uma atormentada. Yu declarou firmemente que acabaria com a guerra e que não abandonaria a felicidade dela. Suas palavras tocaram profundamente Mitsuki. Ela se encostou em Yu e começou a chorar. Em um espaço indefinido, uma garota continuava confortando Mitsuki quando ela havia perdido a vontade de lutar. De repente, tudo mudou. A garota chamada Miyako se virou e foi embora, seguindo o chamado de alguém. As mãos que a abraçavam cobriram a garota. Mitsuki entrou em pânico e desesperadamente gritou o nome da amiga. Ela de repente acordou do pesadelo que sempre a atormentou. No dia seguinte, os alunos se reuniram no café da academia. Teara atentamente perguntou e cuidou de todos, e estava prestes a adicionar açúcar à xícara de Yu. Iris se aproximou de repente, insistindo que Yu preferia café preto. Tear ficou um pouco irritado, explicando as vantagens dos doces. Iris rapidamente adicionou açúcar à xícara de Yu. Tear, sem querer ceder, colocou outro cubo de açúcar. Iris não recuou. Ambas alternadamente adicionaram açúcar, deixando todos muito irritados. Lisa, preocupada, falou para adverti-las. De repente, Lisa expressou sua gratidão a Tear por salvá-la, o que deixou Tear momentaneamente alegre novamente. Vendo a situação acalmar, Yu falou, elogiando Lisa como uma boa garota, o que deixou Lisa surpresa. Ela ficou indignada, acreditando que ele estava zombando dela. Yu rapidamente explicou que estava apenas a elogiando. Ele de repente começou a elogiar a aparência de Lisa, o que a deixou um pouco envergonhada. Iris e Tear também queriam ser elogiadas e simultaneamente pressionaram Yu. Uma ligação da academia interrompeu tudo. Quando todos se reuniram, Haruka imediatamente anunciou as notícias que eles receberam. Um monstro estava se aproximando. Este monstro poderia transformar tudo em pedra e sal com sua luz vermelha. A julgar pela sua direção, estava indo em direção à ilha, mirando diretamente em Tear. Haruka avisou sobre o perigo deste monstro e sugeriu que eles se mudassem para uma ilha deserta para encontrar uma maneira de destruí-lo junto com a ilha. Após a reunião, Iris e Yu passearam pela praia. Yu estava preocupado que viajar de navio pudesse trazer de volta as lembranças dolorosas de Iris, mas Iris sorriu intensamente, assegurando-lhe que estava bem, deixando Yu momentaneamente atordoado. Ele elogiou Iris por sua força, pois ela sempre o surpreendia. Iris parecia cheia de orgulho de si mesma. Yu de repente disse que queria saber mais sobre ela, o que deixou Iris atônita.
Yu pediu desculpas rapidamente, pensando que ela não gostou. Iris corou, acreditando que ele queria conhecê-la melhor. Os dois olharam um para o outro de forma estranha, sem dizer mais nada. No dia seguinte, o grupo partiu conforme o planejado. A diretora observou o navio sair gradualmente com imensa tristeza, mas suas emoções foram repentinamente interrompidas pela barra de ferro de Mika. No navio, todos continuaram a discutir seu plano futuro. Haruka anunciou que um aluno de outra turma se juntaria a eles. Haruka apresentou o aluno como alguém com realizações notáveis. Era a Honoka. Todos não podiam deixar de elogiar entusiasticamente o recorde de Honoka. Honoka aceitou humildemente os elogios e cumprimentou calorosamente a todos. Naquele momento, Tia correu para anunciar a aparição de um golfinho. Iris rapidamente puxou Honoka com a empolgação. Yu não se juntou a eles, mas em vez disso voltou para a cabine. Miyazawa e Firyu estavam absortos em seu próprio trabalho. Ambos sentiram tontura quando o enjoo os dominou. Yu os observou impotente ainda lendo livros e usando um computador no navio. Yu arrancou o livro de Firyu, o que a deixou descontente. Ele ofereceu devolvê-lo depois que ela se recuperasse do enjoo. Miyazawa, percebendo o perigo, abraçou seu computador com força, recusando-se a soltá-lo. Vendo o descontentamento delas, Yu rapidamente as cumprimentou, então saiu para deixá-las descansar. Enquanto ele caminhava pelo corredor, de repente ouviu Mitsuki e Lisa discutindo. Ele estava prestes a dar um passo à frente quando alguém o puxou para trás. Mitsuki insistiu que se sentia culpada em relação a Miyako e que Lisa não precisava perdoá-la. Lisa, insatisfeita, continuou questionando Mitsuki, dizendo que ela não precisava assumir a responsabilidade em seu lugar. Yu e Ariala se esconderam em um canto, incapazes de intervir porque era uma questão particular entre eles. Lisa, irritada, se afastou enquanto Mitsuki continuava a se culpar e colocar toda a culpa nela. Ao voltar para o quarto, Yu também se lembrou do que havia acontecido anos atrás. Mitsuki uma vez colocou acidentalmente sua amiga em perigo. Ele acreditava que Lisa sempre tinha ressentido Mitsuki. Perdido em pensamentos, Firyu veio até ele e exigiu a devolução do livro dela. Ele perguntou sobre a condição atual dela. Firyu respondeu que estava bem. Ela pegou a mão dele e a colocou em sua barriga para verificar que ela tinha comido muito naquele dia. Essa ação assustou Yu e ele rapidamente recuou. Firyu olhou friamente para a reação dele e continuou a exigir seu livro de volta. Yu sentiu que ela estava o provocando e ameaçou imprudentemente revelar o final do livro. Firyu o empurrou com raiva. Ela cobriu sua boca com força para impedi-lo de falar. Yu lutou para tirar sua mão, explicando que ele nunca tinha lido o livro. Firyu ficou um pouco zangada por ter sido enganada. Yu hesitante sugeriu que ela se afastasse dele, mas Firyu de repente estendeu a mão e o tocou. Firyu queria pesquisar novas coisas para escrever no futuro. Ela tocou o coração de Yu e instintivamente sentiu seu coração acelerar. Yu disse que era uma reação natural ao enfrentar uma garota bonita. Suas palavras momentaneamente surpreenderam Firyu. Ela pensou que ele queria flertar com ela, mas respondeu friamente em negação. Depois de um tempo, Firyu reuniu o que queria. Yu expressou seu desejo de saber mais sobre Lisa. De repente, Firyu mencionou suas 3 medidas, o que deixou Yu sem ação. Yu queria perguntar sobre o assunto entre Mitsuki e Lisa. Ele queria encontrar uma maneira de reconciliar os dois. Firyu revelou que Lisa não ressentia Mitsuki por causa de Miyako, o que deixou Yu surpreso. Naquela noite, Yu convidou Mitsuki para o convés do navio para conversar. Ele expressou o desejo de que ela compartilhasse sua história com Miyako. Mitsuki pediu que ele a abraçasse para reunir coragem e contar os eventos dolorosos. Ela começou a contar tudo. Há muitos anos, Mitsuki ajudou Miyako acidentalmente durante uma grande tempestade. Miyako era uma garota linda e radiante que deixou uma forte impressão em Mitsuki. As duas se tornaram próximas gradualmente, depois que Mitsuki descobriu que Haruka, seu ídolo, era a irmã mais velha de Miyako. Miyako tinha conquistas acadêmicas notáveis e habilidades de controle inatas, o que às vezes fazia Mitsuki sentir inveja. Mas o carinho genuíno de Miyako dissipou esses pensamentos negativos. Os dois se tornaram tão próximos que Miyako sempre priorizava Mitsuki e às vezes cometia erros. Uma vez, a academia transmitiu um aviso de emergência sobre a invasão de um monstro gigante. Os estudantes rapidamente entraram em formação de batalha. Enquanto todos discutiam a estratégia, Miyako, de repente, murmurou distraidamente que o monstro estava chamando por ela. Suas palavras deixaram todos perplexos. O selo de dragão de Miyako de repente brilhou. O monstro lançou seus tentáculos na direção deles, mas Miyako não se esquivou. Mitsuki rapidamente a segurou e desviou para o lado. Ao abrir os olhos, Mitsuki ficou horrorizada ao descobrir que ambos estavam cercados pelos tentáculos do monstro. Miyako enfrentou tudo com calma. Ela pediu para Mitsuki sair, e então caminhou diretamente em direção ao monstro. Miyako foi engolida inteira pelo monstro gigante diante dos olhos de Mitsuki. Ela se transformou em outro monstro e apareceu diante deles. Mitsuki gritou de agonia sem parar. Miyako ainda tentava confortar sua amiga. Mitsuki puxou a flecha e disparou direto no monstro, ferindo-o. Sua habilidade com antimatéria deixou todos surpresos e distraídos. Ela então ouviu a ordem de Haruka mandando-a continuar atacando.
Mitsuki queria recusar porque isso machucaria Miyako. Haruka, embora de coração partido, insistiu firmemente para que Mitsuki continuasse. Miyako também continuava encorajando-a a mirar a flecha em si mesma. Mitsuki gritou em desespero ao ferir sua amiga mais querida com suas próprias mãos. Depois de ouvir tudo, Yu Yu perguntou a Mitsuki se ela queria o perdão de Lisa. Mitsuki, sempre se culpando, não ousava aceitar o perdão. Yu Yu então sugeriu que ela desse a Lisa a chance de perdoá-la. Mitsuki ainda insistia que Lisa tinha o direito de ressentir-se por ela ter machucado alguém que amava. Yu Yu usou sua autoridade como irmão para persuadi-la. Mitsuki relutantemente concordou em seguir suas palavras. Na manhã seguinte, Lisa se aproximou para questionar Yu Yu por interferir na questão entre ela e Mitsuki. Yu Yu calmamente expôs que não ressentia Mitsuki, o que a deixou perplexa. Em um instante, Lisa percebeu que Firil se envolveu nessa questão. Ela fingiu ressentir Mitsuki voluntariamente para aliviar sua carga de culpa. Yu Yu sorriu e de repente a elogiou como uma boa garota e aconselhou Lisa a perdoar Mitsuki e reconciliar-se com ela. Lisa ainda tentou agir de forma arrogante enquanto se virava e saía. Atrás dele, o vulcão gradualmente aparecia cheio de mistério, marcando o início de uma batalha feroz. Dentro da base, naquele momento, estava Loki lentamente avançando. No momento seguinte, ele apareceu no quarto de Dylan e o cumprimentou a respeito do Mistilté. Em seguida, ele rapidamente guiou e explicou a Loki sobre o sacrifício daqueles que perderam suas vidas durante a missão anterior de coleta de dados. Ao chegar, Dylan levantou os olhos e ficou maravilhado com orgulho. A cena mudou para o navio onde Yu Yu e seus camaradas observavam a vasta ilha coberta de fumaça à frente deles. De repente, Jer agarrou firmemente a mão de Yu Yu e abaixou a cabeça sem falar, fazendo com que todos olhassem curiosos. Como se entendesse sua preocupação, Mitsuki calmamente fez a pergunta de se teriam que lutar contra o basilisco, como se já soubesse a resposta. Um tempo depois, o grupo chegou ao seu destino. Ao ver suas expressões preocupadas, Haruka os confortou gentilmente, dizendo que ainda faltavam cerca de 3 dias para a batalha. Pouco depois, Honoka foi chamada e imediatamente apresentou uma pilha de documentos que havia preparado, apresentando a ilha vulcânica. Depois de ler, todos rapidamente ficaram muito mais entusiasmados e discutiram repetidamente sobre as fontes termais lá. Ao ver todos voltarem ao normal, Haruka ficou satisfeita e lembrou-lhes das coisas que precisavam ser feitas antes de entrarem na batalha. A aula terminou quando Yu Yu chamou Honoka e expressou gratidão por sua consideração que havia levantado o ânimo de Tears e do grupo. Ao ouvir isso, Honoka sorriu radiantemente e respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. À frente estava Iris liderando todos ansiosamente para a fonte termal. A cena mudou para Yui lamentando não poder ir à fonte termal, quando de repente Firil se aproximou e acenou para ele. Aconteceu que ela estava perguntando sobre Lisa e Mitsuki. Yui não negou o que havia feito. Logo depois, Firil mostrou um ingresso para um dia na fonte termal, para a surpresa de Yui, como se ela já soubesse de seu desejo. No entanto, Yui ainda estava muito preocupada com a possibilidade de encontrar os outros de repente. Mas felizmente, Firil já havia previsto isso. Ela o confortou lentamente, dizendo que ele seria o único lá. A noite havia caído quando Yui relaxava na fonte termal. Enquanto se sentia grato a Firil, de repente a voz clara de Iris ressoou por toda a parte, fazendo-o entrar em pânico e procurar um lugar para se esconder. Acontece que os outros haviam chegado à fonte termal e estavam conversando alegremente sem parar. Enquanto estavam extremamente animados, Yu de repente lembrou-se do aviso de Loki e começou a imaginar o pior cenário possível se fosse descoberto. Antes que ele pudesse pensar mais, Ariela, Miyazawa e Firal pularam sucessivamente na fonte termal e se maravilharam com o calor. Quando chegou a vez de Honoka entrar, surgiu uma pequena discussão entre ela e Ariela sobre remover ou não a toalha de banho. Em um momento, Ariela e os outros convenceram Honoka. No instante seguinte, tanto Tyr quanto Firal mencionaram Yu, deixando-o extremamente descontente com a brincadeira de Firal. Sem saber do constrangimento e do medo de Yuju, as 3 meninas, Liza, Iris e Tyr, continuaram inocentemente desafiando umas às outras. Atrás da grande rocha onde Yuju estava escondido, de repente veio a voz de Firal, atordoando-o sem hesitação. Yuju a questionou sobre a presença de todos. Firal permaneceu indiferente e respondeu que essa era a recompensa dele. Ao ouvir a resposta insincera de Yuju, ela se aproximou lentamente enquanto o rosto dele ficava cada vez mais apavorado. Como se quisesse preservar sua pureza, Yuju não conseguiu se conter e gritou alto. Seu grito rapidamente chamou a atenção das meninas. Felizmente para Yuju, Mitsuki ouviu o som do telefone e voltou para anunciar novas informações sobre o plano de Nifel para o dia seguinte. Na manhã seguinte, a silhueta do basilisco apareceu no mar. Onde quer que seus passos pousassem, o caminho abaixo se transformava em gelo. Como se quisesse afirmar sua autoridade, o basilisco soltou um grande rugido no vasto céu. De volta à ilha vulcânica, através da tela da televisão, Dylan cumprimentou o grupo de Yu. Logo depois, ele começou a elogiar sua coragem por terem derrotado o Kraken, o Leviatã e os Hecatonqueros. Depois de uma pausa de cerca de 2 segundos, Dylan afirmou que tinha uma arma para lidar com o basilisco.
Sem permitir que Yuju respondesse, Dylan continuou a relatar o processo de investigação da capacidade de intemperismo da criatura. Ao ouvir isso, o rosto de Tyr demonstrou claramente confusão diante do conceito desconhecido. Yuju pensou por um momento, e então explicou de forma simples para ela. Do outro lado da tela, Dylan prontamente acrescentou que o ataque do basilisco poderia acelerar o tempo em cerca de 2000 anos. Após uma análise detalhada nos olhos espantados de todos, ele decidiu nomear essa técnica de catástrofe. Haruka, em nome de todos, levantou uma questão sobre a arma capaz de destruir o basilisco. Como se ele tivesse antecipado há muito a pergunta dela, Dylan explicou calmamente que o tempo afetaria quase tudo, mas felizmente, a liga mais forte da Terra, o Mithril, poderia resistir a isso. Com um tom de firme convicção, Dylan falou apressadamente sobre o desenvolvimento de uma bomba revestida em Mithril para aumentar a durabilidade e precisão, para confortar as almas dos camaradas que haviam caído para o basilisco. A atitude severa dele fez Miyazawa tremer de medo. Essa cena chamou a atenção de Yuju. Ariela, que estava sentada na frente, rapidamente percebeu também e se virou para esclarecer. O jeito divertido deles fez Dylan comentar curioso. O rosto de Haruka gradualmente ficou vermelho de vergonha com as palavras dele. Um tempo depois, o Mishulten foi apresentado a todos no céu azul claro, acompanhado por Dylan e a equipe de observação. Retornando à base, onde Yuju e Tyr estavam assistindo ao pôr do sol juntos, ela perguntou preocupada sobre a batalha dos outros. Como se não quisesse que Tyr se preocupasse ainda mais, Yuju gentilmente a tranquilizou que eles ficariam bem. Então, ele esperava que ela viesse torcer por eles, para dar mais motivação para lutar. Ao ouvir isso, Tyr se iluminou feliz como se tivesse sido iluminada. Seus olhos brilharam intensamente sob o brilho do pôr do sol laranja. A noite havia caído quando o Mishulten se aproximou do basilisco e a operação estava prestes a começar. Mesmo assim, Dylan discutiu cuidadosamente o plano de batalha com o grupo de Yuju através da tela grande, analisando todas as situações possíveis com base nos dados previamente coletados. Assim que Dylan terminou de falar, a doce voz de Tyr ressoou. Acontece que ela estava tentando encorajá-lo, como havia prometido a Yuju anteriormente. Sob o luar prateado, o basilisco caminhava lentamente. De repente, ele levantou a cabeça para o céu como se tivesse descoberto algo. Assim como predito, o Mishulten estava bem acima dele, a uma distância precisa. Na sala de observação, Dylan ordenou decisivamente que o Mishulten fosse liberado, e, em um instante, ele entrou na visão do basilisco. À medida que a distância entre o Mishulten e o basilisco diminuía, ele imediatamente desferiu seu golpe de desgaste com o terceiro olho em suas costas. Em apenas um segundo, o Mishulten perdeu seu sinal e foi completamente aniquilado, deixando Dylan e todos completamente surpresos. Ele parecia ter perdido todas as forças. Seu rosto escureceu, pois ele não conseguia responder a nenhuma pergunta. Do lado de Yuju, assim que a notícia chegou, Tyr de repente colapsou no chão de dor. Descobriu-se que o selo do dragão em seu corpo subitamente brilhou e esquentou. Ao ver isso, todos correram para verificar sua condição na impotência de Yuju. Na manhã seguinte, a bordo do navio de comando atracado no porto, Haruka havia contatado o Major-General Dylan. Ele informou que o basilisco possuía um terceiro olho desconhecido por eles, o que foi a razão pela qual o ataque da noite anterior falhou, resultando em um sacrifício tremendo. Haruka acreditava que ele tinha sido encurralado, sendo forçado a usar esse terceiro olho, mas de qualquer forma, eles precisavam destruí-lo para que o sacrifício dos soldados não fosse em vão. Ele perguntou sobre Tyr e foi informado que ela estava descansando na sala médica. Yuju temia que Dylan exigisse que ele entregasse Tyr a Nifel, mas não. Ele apenas enviou um pedido de desculpas por ter desapontado a garota após desligar. Locke questionou por que Dylan não havia ordenado a eliminação dela no momento em que o selo do dragão mudou de cor. Afinal, desde o início, foi Nifel quem capturou a garota. No entanto, Dylan permaneceu em silêncio sem responder. O crepúsculo caiu sobre o porto. Na enfermaria, Honoka estava sentada observando Tyr, seus olhos tristes fixos no selo do dragão, piscando na coxa de Tyr. Ela estendeu a mão com a intenção de tocá-lo quando o telefone tocou, chamando-a para uma reunião. Na sala de conferências, todos foram informados sobre o terceiro olho do basilisco, que tinha um alcance de ataque de cerca de 10 km, o dobro da distância usual. Se atingido por aquele raio de aniquilação, perderia centenas de milhões de anos de expectativa de vida. No entanto, para Ds como eles, perder quantos anos de vida não importava. Assim, eles ainda seguiriam com o plano original, atacando sua carapaça de diamante a partir de seu ponto cego, além de seu alcance de ataque. Eles devem atacar rapidamente para que não tenha tempo de reagir. Decidiram usar a ilha como cobertura, escondendo-se atrás da montanha e atacando quando estivesse a cerca de 6 km de distância. A nave de comando agiria como isca, carregando Tyr ao norte ao longo do horizonte, colocando a ilha diretamente em seu ponto cego. Quando o basilisco alterasse seu curso, o grupo de Yuyu atacaria simultaneamente por trás da montanha. O único requisito era disparar através da ilha, porque essa operação consumiria uma enorme quantidade de matéria escura. Haruka dividiu todos em pares, um atacando, outro apoiando fornecendo energia. Mitsuki faria dupla com Ariela, Lisa com Migizawa.
Ao ouvir isso, Yu Yu ficou um pouco preocupada, pensando que o ferimento de Lisa ainda não havia cicatrizado completamente. Lisa garantiu que havia prometido a Tear que seu ferimento estaria melhor quando a operação começasse. O próximo par era Ferrol e Honoka. Esta também era a primeira operação de Honoka, mas como ela só precisava fornecer apoio, Haruka lembrou-a de manter a calma e seguir o plano. O último par era Yu Yu e Iris. Elas só precisavam lutar como haviam feito contra o Leviatã. Haruka lembrou a todos para não baixarem a guarda até que o basilisco fosse realmente destruído. Eles também deviam ter cuidado caso tivesse alguma habilidade oculta ainda não descoberta. Finalmente, todos decidiram terminar a batalha antes que o basilisco pudesse liberar seu raio de aniquilação. Ao longe, o basilisco se aproximava lentamente da ilha. Atrás da ilha, Yu Yu estava treinando sua nova habilidade. Ele disparou uma bala de energia, fazendo com que as rochas ao redor entrassem em um estado de gravidade zero e flutuassem no ar. Mas quando a bala desapareceu, o efeito terminou e as rochas caíram. Esse era o poder do Leviatã, a anulação da gravidade. Naquele momento, ele se lembrou das palavras do diretor, que ele não era o único capaz de reproduzir o poder dos dragões. Após a morte do Kraken, sua irmã mais nova, Mitsuki, havia adquirido a habilidade de antimatéria. Embora nada pudesse confirmar que tal coisa era segura, já havia acontecido antes. O diretor aconselhou Yu Yu a não se preocupar. Ele recuperou sua determinação e pensou que poderia usar essa habilidade para salvar todos. Mas então o diretor levantou uma hipótese ousada, que todos esses tinham roubado seus poderes dos dragões, que os humanos eram criaturas terríveis roubando sua força, que Yu Yu era um caçador, não uma presa. Terminando sua lembrança, ele foi surpreendido pelo som estrondoso vindo da direção de Iris. Ela estava treinando atacando pináculos de rocha distantes. Vendo Iris acertar seu alvo mesmo de longe, Yu Yu não hesitou em elogiá-la. Assim, os dois se sentaram e conversaram. Iris disse que daria tudo o que estivesse ao seu alcance. Yu Yu elogiou que ela sempre superava suas expectativas. As palavras dele a fizeram corar. Iris se lembrou daquele dia à beira-mar, quando ele disse muitas coisas, entre elas que Yu Yu queria conhecê-la, e ela também queria. Retornando ao presente, Yu Yu se perguntou se estava tudo bem que Iris lhe deu seu primeiro beijo como agradecimento. Iris disse que não se importava porque era o Yu Yu. Assim que Yu Yu estava prestes a dizer algo, Iris, enfraquecida pela emoção, colocou a mão sobre a boca dele, com medo de que ele pudesse dizer algo que a entristecesse e afetasse a missão. E mesmo que ele pretendesse dizer algo que a fizesse feliz, ela não permitiria, porque precisavam concentrar suas mentes e lutar por Tear. Depois que o treinamento terminou, todos voltaram para a enfermaria para visitar a Tear antes de ir para a batalha. Lisa prometeu que não deixaria o dragão capturar a garota e esperava que ela pudesse tentar esperar só mais um pouco por eles. Semanalmente, Tear disse que esperaria Yu Yu e todos voltarem. Yu Yu também prometeu que derrotaria o dragão vermelho basilisco e então retornaria para ela. Quando o basilisco ainda estava a 15 km da ilha, eles começaram a operação. O navio de comando imediatamente zarpou enquanto o grupo de Yu Yu se escondia silenciosamente atrás da ilha. Basilisco estava indo direto, mas então de repente sentiu algo estranho, piscou algumas vezes, realinhou seu alvo e mudou sua direção para a nave de comando. Nesse momento, na montanha da ilha, os atacantes designados começaram a invocar suas armas. Mitsuki invocou um arco, Ferrol invocou um livro de feitiços, Lisa invocou uma lança e Yu Yu invocou um grande canhão graças ao poder do dragão de 6 cabeças, Yggdrasil. Quando o grupo de ataque se posicionou, o grupo de apoio começou seu trabalho. Ariela transmitiu energia para Mitsuki, Honoka para Ferrol. Foi a primeira vez que ela sentiu a energia abundante fluir por seu corpo. Miyazawa para Lisa, e Iris para Yu Yu. Naquele momento, veio o anúncio da nave de comando. Basilisco estava a apenas 6 km da ilha. Haruka começou a contagem regressiva para esta suposta operação de ataque surpresa. O grupo de Yu Yu tentou acumular o máximo de energia possível, na esperança de sucesso. Assim que a ordem para disparar foi dada, imediatamente a flecha perfurante, o tiro de canhão sobrenatural, o orbe de energia e a lança flamejante irromperam, desencadeando seus ataques. A poderosa energia perfurou camadas de rocha e solo, avançando em alta velocidade diretamente em direção ao dragão vermelho basilisco. Ainda assim, de alguma forma, seu terceiro olho ainda o detectou. Basilisco não hesitou em liberar seu mortal raio de destruição vermelho, interceptando o ataque do grupo de Yu Yu. O feixe destrutivo era tão forte que engoliu completamente o ataque deles, e até ricocheteou, destruindo a montanha e atingindo-os em vez disso. Todos ficaram em pânico e choque, sem conseguir acreditar nesse resultado. Na enfermaria do navio de comando, Tear se contorcia de dor como se estivesse eletrocutado. Do lado de fora, o raio de destruição do basilisco atravessava a ilha. Ninguém sabia se o grupo de Yu Yu estava bem. Naquele momento, Yu Yu falou gentilmente com Iris, dizendo que esperava conhecê-la melhor algum dia. Ouvindo essas palavras sinceras, Iris corou timidamente e finalmente expressou os sentimentos que guardava dentro de si por tanto tempo.
Enquanto isso, Mitsuki ainda afirmava resolutamente que o pecado de matar Miyako era só dela para suportar e que ela precisava se redimir. Então, Lisa repreendeu Mitsuki repetidamente na frente de todos. Vendo isso, Tyr desejou poder fazer algo. Enquanto Tyr se contorcia de dor, todos do lado de fora olhavam preocupados para ela. Lisa jurou que nunca deixaria os dragões levarem Tyr. Quando Lisa lançou seu ataque da ilha, os olhos do dragão vermelho irradiaram um poder que superou os ataques de todos os outros. Penetrou através de muitas camadas. Nesse momento, Yu rapidamente disparou uma bala que desviou o curso desse poder como um truque de física indiana. Mas felizmente, graças ao halo dos protagonistas, funcionou, e o poder desapareceu. Vendo como a situação estava ruim, dentro da sala de controle, Haruka rapidamente ordenou a todos que recuassem imediatamente, movendo-se na altitude mais baixa possível. Nesse momento, o dragão vermelho desferiu outro golpe na ilha, perfurando tudo com uma força destrutiva imensa. Após um momento de silêncio, a sala de controle relatou rapidamente que a equipe de ataque havia retornado. Ouvindo isso, Haruka imediatamente ordenou aumentar a velocidade e deixar a área imediatamente. Enquanto isso, todos ainda estavam reunidos na enfermaria, preocupados com Tyr. Lisa e os outros estavam tristes porque não podiam fazer nada para ajudá-la. Naquele momento, todos haviam fugido. Talvez eles tenham sido derrotados. Neste momento de silêncio, de repente Mitsuki se afastou e saiu primeiro. Ao vê-la ir, Yu rapidamente tentou segui-la, mas antes que pudesse, Haruka o deteve. Ela encorajou Yu, dizendo que foi graças a ele que todos puderam voltar em segurança. Humildemente, Yu respondeu que o crédito deveria pertencer a Onoka, mas mesmo assim, a operação falhou e Nifel não os deixaria escapar facilmente. Nesse momento, Mitsuki estava no convés e Yu correu para compartilhar seus pensamentos com ela. Mitsuki estava se culpando profundamente por ser inútil, mas Yu continuava a encorajá-la, dizendo que nunca desistiria. Então, ele lembrou-lhe da promessa que ela fez para Lisa, e Yu continuou a insistir que não queria que Mitsuki continuasse assumindo toda a responsabilidade dessa forma, lembrando-a de não desistir. Ao ouvir essas palavras, ela se sentiu um pouco mais leve e um tanto confortada. A cena mudou para Yu e Mitsuki revisando a batalha entre o Dragão Vermelho e Nifel. Yu avaliou que Nifel parecia ter se saído melhor do que eles, enquanto Mitsuki reconsiderava o plano original deles. Eles tinham usado o horizonte e a ilha, até atacado do ponto cego do dragão, e embora parecesse perfeito, Mitsuki se perguntou por que ainda era capaz de detectá-los. Naquele momento, Yu percebeu que o dragão vermelho não tinha usado seu terceiro olho quando os atacou. Se tivesse usado aquele olho, eles teriam sido acabados. Percebendo isso, Yu foi imediatamente para a sala de controle e pediu a Haruka para contatar Loki de Jotunheim de Nifel. Yu disse diretamente a Loki que não queria matar Tyr e que ele tinha um novo plano. Yu agora esperava que Loki pudesse persuadir Nifel a lhe emprestar uma Misteltein. Yu acreditava que se eles usassem Misteltein, ainda teriam uma chance de derrotar o Dragão Vermelho, mesmo que anteriormente Misteltein não fosse nada comparado a ele. Vendo a determinação de Yu, Loki decidiu tentar ajudá-lo desta vez. Após terminar a ligação com Yu, Loki imediatamente se conectou com o Major General Dylan. A cena mudou novamente com Yu, chamando todos para a sala de reuniões. Ele acreditava que a estratégia de Nifel era a maneira mais útil de lutar contra o Dragão Vermelho, e a única coisa que faltava em Misteltein era uma camada espessa o suficiente de Mithril. Se os Dis como ele suplementassem isso com suas habilidades de transmutação de matéria, poderiam usá-lo para acabar com o Dragão Vermelho. Então Lisa deu sua opinião. O terceiro olho do Dragão Vermelho poderia desintegrar até mesmo o Mithril, e nenhuma quantidade de Mithril poderia resistir a isso, e é por isso que Nifel tinha desistido. Yu contestou que isso só se aplicava se pudesse usar Catástrofe. Yu explicou detalhadamente. Até agora, o Dragão Vermelho havia disparado Catástrofe 2 vezes de seu terceiro olho, e cada vez exigia cerca de 5 segundos de ativação. Além disso, deveria ter sido capaz de usá-la contra eles. Mas não tinha, o que significava que havia um preço a pagar cada vez que o usava. O grupo de Yu só conseguia gerar matéria escura em quantidades limitadas, e talvez o mesmo fosse verdade para o Dragão Vermelho. Tinha usado todo o seu poder para destruir Misteltein, e nos 5 segundos seguintes estaria exaurido, o que significava que estaria sem poder logo após atacar, e esse seria o momento em que poderiam destruí-lo. Se eles pudessem fornecer Mithril suficiente para aguentar aqueles 5 segundos do terceiro olho, Misteltein poderia alcançar o Dragão Vermelho Basilisco. Após discussão, todos concordaram, exceto Honoka, que permaneceu em silêncio. Durante essa mesma reunião, ela decidiu falar com Yu. Honoka ainda estava apreensiva sobre destruir o Dragão Vermelho, mas enquanto ela expressava sua hipótese, Iris puxou Yu porque Lisa e Mitsuki estavam em conflito novamente. Mitsuki havia decidido que embarcaria no Misteltein, mas Lisa recusou-se firmemente a deixar sua amiga fazer tal coisa.
No entanto, a determinação de Mitsuki não pôde ser parada. Vendo isso, um por um, seus amigos se voluntariaram para tomar o lugar de Mitsuki, incluindo Yu Yu. Naquele momento, Lisa chegou a uma condição sob a qual ela poderia perdoar Mitsuki. Mitsuki deve elaborar uma estratégia infalível, que naturalmente inclua a participação de todos, que satisfaça a todos presentes e, mais importante, que traga todos de volta em segurança. Tarde da noite, Mitsuki estava sentada no convés, pensativa, e mais uma vez, Yu Yu, sempre o homem atencioso, saiu para compartilhar e confortá-la. Naquela época, Mitsuki se lembrava dos dias de sua infância, quando Yu Yu costumava acalmá-la e estar ao seu lado, o que a deixava muito feliz. Pensando nisso, ela de repente abriu os olhos e olhou para ele. Os dois sorriram e conversaram alegremente juntos. Então Mitsuki saiu e correu de volta para seu quarto, determinada a elaborar um novo plano. Mas naquele momento surgiu um novo problema. A enfermaria onde Tyr esteve foi completamente destruída. Yu Yu imediatamente pensou na sombra de Loki. Yu Yu correu apressadamente para procurar Tyr, e naquele momento ele viu Honoka carregando-a embora. Ele imediatamente avançou para pará-la, mas Honoka estalou os dedos e o forçou a recuar. Esse gesto familiar fez com que ele percebesse instantaneamente a conexão entre Honoka e Kili. No momento seguinte, Honoka se transformou em sua verdadeira forma, Kili, com o rosto cheio de intenção de matar enquanto sorria para Yu Yu. Agora Yu Yu finalmente entendeu que ela os estava enganando todo esse tempo. Kili admitiu que a atmosfera dentro do grupo não era ruim, embora ela lamentasse ter que voltar para seu caminho solitário. Yu Yu se recusou a deixar Tyr ser transformado em Basilisk, e estava pronta para lutar contra Kili para protegê-la. Kili zombou dele, dizendo que eles só tinham duas escolhas, ou destruir o dragão vermelho basilisco, ou destruir Tyr. Mas ela ofereceu uma terceira opção, viver como dragões. Não era a vida melhor do que a morte? O que poderia ser pior do que morrer? Mas Yu Yu não foi convencido por essas palavras. Ele declarou firmemente que Tyr tinha escolhido viver como humano e, portanto, ele nunca a entregaria. Com as palavras falhando, eles entraram em batalha. Kili convocou uma rajada de tiros explosivos enquanto Yu Yu convocou um escudo. Em termos de força da matéria escura, Kili era muito superior, mas Yu Yu não se importava com isso. Desde que seu oponente fosse humano, ele não perderia, pois ele era o mais forte Fafnir de Loki. Segurando um fragmento de seu escudo quebrado, Yu Yu usou sua agilidade divina para rapidamente desviar da chuva de projéteis e se aproximar de Kili, imobilizando-a. Kili perguntou por que ele não a matou, mas Yu Yu respondeu que Tyr tinha escolhido ser humano, e ele queria saber o que Kili escolheria. Com um sorriso calmo, ela disse que era um dragão, mas Yu Yu a lembrou de suas próprias palavras de que ele podia decidir o que ela era, e agora ele decidiu que Kili também era humana. Finalmente, Kili libertou Tyr. Antes de partir, ela avisou Yu Yu que Basilisk era um inimigo formidável, alguém que podia ver o futuro. Então, antes de se despedir, ela beijou Yu Yu levemente na bochecha, dizendo-lhe para provar que era mais forte que Basilisk. Quando Mitsuki e Lisa correram depois de ouvir as explosões, Kili já havia desaparecido. Eles rapidamente levaram Tyr de volta para a enfermaria, onde Yu Yu explicou tudo para os outros. Ao saber que Basilisco podia ver o futuro, Mitsuki finalmente entendeu por que eles haviam falhado antes. A cena mudou para uma aeronave militar. Mitsuki revisou o plano de batalha novamente. O ponto de lançamento para Mistilten seria a 15 mil metros e eles se moveriam para o local de liberação usando a aeronave de Niflheim. Firo e Mitsuki controlariam a trajetória do Mistilten até atingir o Basilisk. Oriella implantaria múltiplas camadas de barreiras físicas para proteger o Mistilten e o grupo. Lisa e Miyazawa criariam um escudo de ar para reduzir a onda de choque da explosão em todos, enquanto lidariam com desenvolvimentos inesperados, como confirmar se a duração do ataque do terceiro olho ficaria dentro de 5 segundos. Se atacasse por mais de 5 segundos, eles executariam o plano A. Se atacasse uma segunda vez, plano B. Se escolhesse evadir, plano C. Não importava qual plano fosse usado, cada membro era vital. Finalmente, Yu Yu e Iris. Seu papel dependeria muito da situação. Um por um, o grupo desceu do avião até Mistilten com firme determinação. Desta vez, eles destruiriam o dragão vermelho Basilisco e salvariam Tyr. Quando a operação começou, Basilisco parecia sentir algo. Ele levantou o olhar para o céu, piscando os olhos e emitindo um rosnado. Na nave de comando, Haruka relatou que o dragão vermelho havia parado de se mover, provavelmente ciente do Mistilten. A contagem regressiva começou 3 minutos. Na enfermaria, o selo do dragão de Tyr brilhou enquanto ela se contorcia de dor, respirando oxigênio na cama. No momento em que Mistilten alcançou sua posição, Haruka deu a ordem para liberá-lo. Eles começaram a ajustar sua altitude. O Basilisco não mostrou intenção de desviar, então eles recalibraram a trajetória de Mistilten.
Firo calculou cuidadosamente o caminho de descida para o plano de batalha. Abaixo, o basilisco mudou sua postura, preparando-se para interceptar Mistiltine como antes. A 10.000 metros de altitude, seu terceiro olho começou a reunir poder e então liberou seu feixe de catástrofe vermelho. Todos começaram a contar a duração deste movimento dentro de 5 segundos, e eles previram corretamente. O terceiro olho só podia lançar seu ataque por 5 segundos. No entanto, Mitsuki sentiu arrependimento. Se tivesse atacado quando estavam a 5.000 metros, teria sido melhor. Ela instruiu todos a se prepararem para o segundo golpe do terceiro olho. Lisa analisou que talvez ele tenha atacado cedo, apenas para ganhar tempo para o segundo golpe, enquanto ainda estavam discutindo. Eles já tinham alcançado 5.000 metros. A essa distância, o basilisco poderia atacar com seu movimento normal de catástrofe. Claro, a catástrofe não era forte o suficiente para impedir o Mistiltene de se aproximar, então tinha que continuar usando seu terceiro olho. Mitsuki permaneceu calmo porque se o dragão Carmesim atacasse com base no futuro que viu e suas ações pudessem mudar o futuro, eles virariam sua própria arma contra ele, mudando seu futuro e desferindo um golpe inesperado. Mistiltene foi destruído pelo segundo golpe do terceiro olho, e o grupo imediatamente colocou o plano B em ação. Assim que a silhueta do grupo de Lisa apareceu, o dragão Carmesim Basilisco também viu seu próprio futuro sombrio. Ele virou a cabeça para fugir, mas já era tarde. Lisa lançou a lança sagrada, perfurando seu terceiro olho. O basilisco rugiu de agonia, gravemente ferido. Naquele momento, Yu e os outros também haviam pousado no chão. Yu disparou um projétil de gravidade zero. Firo lançou um ataque com uma esfera de ar comprimido. Miyazawa atingiu com um martelo Mjolnir, o dragão Carmesim, e Iris usou um movimento explosivo para quebrar suas defesas rígidas. Mitsuki e Lisa estavam determinadas a não deixar que a tragédia de Miyako acontecesse novamente. Finalmente, Yu emprestou o poder dos 6 dragões Yggdrasil para disparar uma poderosa bala de energia antidracônica. Mitsuki disparou a flecha suprema. Lisa lançou sua lança flamejante. E Ariella, juntamente com todos os outros, também ajudou no ataque. Sendo cercado de perto, o dragão Carmesim Basilisco não pôde mais suportar. No final, seu corpo explodiu, fumaça preta se espalhando densamente. Na enfermaria, o selo do dragão de Tyr havia retornado ao normal. Yu e todos conseguiram. Todos ainda estavam vivos. Lisa elogiou o excelente plano de Mitsuki e decidiu perdoá-la. Lisa correu para abraçar Mitsuki e expressou admiração, orgulhosa de ter uma amiga como ela. Todos correram para se abraçar em comemoração. Em uma torre alta, o Sr. Dylan recebeu o relatório de que o dragão Carmesim Basilisco havia sido aniquilado. No escritório pessoal de Loki, ele sorriu satisfeito. No banheiro, Kili beijou a foto de Yu em um tablet, sussurrando que eles se encontrariam novamente. Na torre da Academia de Midgar, o diretor viu o navio vitorioso retornando e alegremente disse que queria realizar um banquete de celebração. Mas sua secretária, Mika, disse para ele se conter, pois ainda precisavam reconstruir e reparar a academia. Após retornar a Midgar, Mitsuki foi agradecer a Yu pelo que ele fez, e também expressou que manteria a promessa que fez quando eram crianças, que sempre amaria seu irmão mais do que qualquer outra pessoa para sempre. Ao ouvir Mitsuki mencionar coisas do passado, imagens fragmentadas entre Yu e sua irmã apareceram em sua mente. Ele se distraiu por um momento e depois foi ao lugar prometido para assistir ao pôr do sol com Iris. Yu revelou que toda vez que fazia uma troca com Yggdrasil, perdia uma parte de sua memória. Yu temia que se um dia precisasse de um poder ainda maior, pudesse até esquecer Iris. Ouvindo isso, ela disse a ele para contar a ela as memórias que ele nunca queria esquecer e ela as lembraria por ele. Mesmo que Yu a esquecesse, Iris nunca esqueceria Yu porque eles estariam sempre juntos. Na manhã seguinte, Mitsuki puxou Yu, correndo rapidamente para a aula. Eles viram que Tyr havia se recuperado e a atmosfera da sala de aula se tornou animada novamente. Nossa história termina aqui, mas a jornada de Yu e das meninas da classe Brunhild não parará por aí. Elas lutarão umas pelas outras até que todos os dragões sejam destruídos.